Olá, queridos e queridas! Estamos aqui para mais uma análise espiritual dos filmes. Qual é o objetivo do canal Análise Espiritual dos Filmes? Não é para que você fique paranoica, sem querer assistir filme. Não é isso, gente. Presta atenção. Eu não vou parar de assistir filmes e não quero que você pare de assistir filmes. O objetivo do canal é te ensinar a não ser mais manipulado pelos filmes que têm uma mensagem subliminar. Ou seja, não é para você parar de assistir, mas é para você aprender a ser alguém que discerne, que tem o discernimento do que está sendo ministrado no teu inconsciente e no teu subconsciente. Por quê? Porque muitas vezes a mensagem que você está entendendo de um filme não é o que vai ficar no teu inconsciente. Muitas vezes você vai assistir um filme e você fica com aquela história, com aquela narrativa na sua cabeça, porém, inconscientemente ou no teu subconsciente vai ficar uma mensagem que você não teve controle e nem discernimento. O meu objetivo aqui é te ensinar justamente a discernir o que está sendo ministrado sobre você, para que você não seja facilmente manipulado. E hoje, na análise de hoje, vamos ter esse filme que está concorrendo, se não me engano, a 3 Oscars. Esse filme está colaborando de forma intensa com a agenda, que a gente sabe muito bem de que agenda que se trata, no mundo. Muitas pessoas foram assistir o filme e não perceberam, inclusive cristãos, o que é que esse filme está ministrando. Veja bem, primeiro anúncio, o filme é um filme censura 16 anos. Os 16 anos, hoje, o mundo tá tão perdido, que 16 anos hoje não é 16 anos mais, é 18. Por quê? Porque antigamente, quando eu era criança, existia até 21 anos a censura. Eles aboliram a classificação até 21 anos e deixaram somente até 18. Ou seja, na verdade, o 18 anos agora é o 21 e o 16 anos agora é a censura de 18 anos. Então, quando você vê um filme, a censura 16 não é 16, é 18 anos a censura. Vai ter cena de sexo explícito, vai ter cenas pesadíssimas. Ou seja, é uma das coisas que você tem que prestar muita atenção a partir de agora, a questão da censura. E uma outra observação importantíssima, por quê? Porque se tiver criança aí perto de você, adolescente não tem problema, porque adolescente já tá vendo tudo isso. Mas se tiver uma criança abaixo de 14, 15 anos, geralmente a partir de 14, hoje em dia, eles já sabem tudo sobre sexo. Depende muito da criação da criança. Tem criança que com 15 anos... A minha filha, a Hannah, com 15 anos, ela era criança mesmo. Mas isso é raro. Hoje em dia, as meninas com 15 anos já fizeram tudo, já sabem tudo, ok? Então vai depender muito de você, mas eu estou te avisando porque o filme vai ter muita cena barra pesada. Outra coisa, durante toda a análise, o filme... Eu vou passar cenas do filme. Eu vou falar todo o filme pra vocês, ou seja, não vai ter spoiler simplesmente, vai ser spoiler do começo ao fim, é o filme inteiro, eu vou analisar o filme inteiro com vocês. Primeira coisa importante se observar, voltando pro assunto da censura. Por que o filme é 16 anos? O filme não deveria, na minha opinião, ser 16 anos. Na minha opinião, esse filme deveria ser 18 anos. Por quê? Pelo nível da carga que esse filme traz. Eu acho ele pesado demais. Ele é um drama extremamente carregado, é um drama psicológico, é um drama complicado. Eu acho 16 anos pouco para esse filme, principalmente pela cena que vai ter inicial, tá? Cena de masturbação e pornografia, onde ele vai estar assistindo um filme pornográfico na tela do computador dele e o diretor filmou as cenas pornográficas com a cena dele como se ele estivesse masturbando. Logicamente que o ator não está, provavelmente se masturbando de verdade. É uma encenação, porém, ele está encenando bem. Então, é uma coisa extremamente pornográfica, a cena. Pra mim, isso já era motivo do filme ser 18 anos. Porém, aí já começa a primeira mensagem subliminar. Estrategicamente, o filme é 16 anos. Para que o público de 16 anos assista.
E isso faz parte da programação da agenda. Então, entenda que não é coincidência a censura ser 16 anos. Não, a censura é 16 anos com um propósito. E o propósito é incentivar a geração de 16 anos para assistir, tá? O principal personagem, o primeiro personagem, o principal personagem do filme é um cara que tá sofrendo de obesidade mórbida, chamado Charlie, que é esse personagem que o ator Brendan Fraser está fazendo. Outra coisa importante que a gente tem que pontuar, esse ator Brendan Fraser, ele era um ator muito bonito na década de 90, de 2000, e ele teve vários problemas na vida pessoal, ficou careca, foi engordando, saindo de forma, se divorciou da mulher, entrou em depressão, perdeu muito dinheiro e ele foi excluído pela indústria de Hollywood por muito tempo. Bom, se você estuda um pouquinho sobre satanismo, você sabe. Quem nunca estudou, eu te digo, não estude se você não está bem espiritualmente, preparado espiritualmente para entrar em contato com esse tipo de conteúdo. É um conteúdo perigoso, pesado, que invoca, que mexe com coisa. Você tem que estar bem, debaixo de realmente uma santidade, uma vida com Deus, para você entrar em contato com isso, começar a estudar isso, ok? Faz parte do meu trabalho, eu já estudei muito sobre isso até mesmo para ajudar pessoas. E é um dos conteúdos mais complicados, mais complexos de se estudar. Porém, é conhecido dentro desse tipo de situação que a Irmandade Satânica Mundial comprou muitos estúdios, que são muito grandes. Isso é conhecido, é uma coisa que é falado constantemente no meio, no ambiente de pessoas que estudam, né? Principalmente aqueles que estudam teoria da conspiração e tal. É falado isso muito. E uma das coisas importantes você entender é que se um ator não está por algum motivo, fazendo o papel, fazendo os personagens indicados pelos estúdios, estrategicamente trabalhando em prol da agenda dos estúdios, esse ator será cortado, será limado das gigs, será limado dos trabalhos. Então, a gente imagina que isso possa ter acontecido com o Brendan, com o ator. Ninguém sabe exatamente por que ele foi cortado. A gente imagina um monte de coisa. E, coincidentemente, entre aspas, lógico, bota muitas aspas aí, ele volta com um retorno triunfal como ator, num papel extremamente favorável para a agenda. Ou seja, por que será que ele está concorrendo ao Oscar? Por que será que agora tá todo mundo exaltando ele? Porque ele, talvez, no fundo do poço, resolveu bandeira branca pra Irmandade lá e falou, olha, eu me rendo. Não sei, tô aqui imaginando com a minha imaginação fértil. Talvez seja isso, nós não sabemos. O que sabemos é que é um modus operandi dessas irmandades é propor pactos para a pessoa ter sucesso, fama, poder, dinheiro. Isso é conhecido e, inclusive, qualquer pessoa que já foi da irmandade, que já dessas coisas todas de satanismo, eles falam que é uma forma que eles fazem pactos com artistas, bandas, principalmente nessa parte da indústria cinematográfica, ok? Então, entendendo, isso é muito importante pontuar, esse filme marca a volta desse ator que estava excluído. Por que será? Não sei, imagino uma porção de coisa, mas ele estava excluído e ele volta, o retorno triunfal, fazendo o papel que a agenda ama que ele faça. Vamos lá, por que o filme tem o nome A Baleia? E as pessoas pensam que tá fazendo uma menção a um bullying que ele possa ter sofrido na infância. Sim, isso é uma mensagem subliminar, e isso é também uma tacada de marketing muito forte, porque esse nome A Baleia mexe com o emocional de muitas pessoas que já sofreram de obesidade na infância. Eu fui uma criança que sofri, uma adolescente, né? Quando criança era bem magrinha, mas na minha adolescência eu engordei e eu sofri muito bullying por causa da obesidade na adolescência. E eu me lembro de ser chamada de baleia nas brincadeiras. Eu me lembro de passar por esse tipo de bullying. Quando eu era adolescente, engordei, fiquei gordinha e me lembro disso. Há muitas pessoas que sofreram obesidade na infância e na adolescência. Então, esse título é extremamente marqueteiro. A baleia e um cara gordo. Já parece o quê? A baleia. O filme do cara que é uma baleia. Já tem esse tipo de manifestação ali sutil no teu inconsciente e já é uma manipulação pra você assistir. Tipo, não é possível que eles tiveram coragem de chamar o cara de baleia. Isso é uma coisa que é um bullying, isso é uma coisa muito grave. Pois é, mas é uma manipulação. Quem é a baleia quando você começa a assistir o filme? A baleia é um personagem do livro Moby Dick. No filme inteiro, ele vai ler um texto que é uma redação feita por uma criança sobre a leitura do livro Moby Dick.
durante todo momento do filme, quando ele começa a passar mal, porque ele está em estado terminal, quando ele começa a passar mal, a única coisa que acalma a emoção dele, a alma dele, é ler a redação dessa criança sobre o livro Moby Dick, que tem a baleia. Ou seja, entendeu a tacada? A tacada é a imagem de um cara gordo, o nome é a baleia, você vai assistir o filme porque você fala, não é possível que tiveram coragem de fazer isso. Quando você entra lá, ninguém tá xingando ele de baleia. Quer dizer, como eles são bons, né, em dar uma de João sem braço, de ó, não tô falando nada, mas eles não gostam quando a gente faz a mesma coisa. Se a gente falar, fizer alguma coisa, botar não sei o que lá do orgulho, não sei o quê, eles ficam com raiva. Mas eles são muito bons em usar essa mesma estratégia quando eles querem vender o produto deles, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os vários estereótipos que o filme vai abordar. Isso é muito importante para você, durante a análise, entender. O filme tem alguns personagens, cada personagem tem tipo um estereótipo. Primeiro, o obeso mórbido, que é uma vítima, pintado no filme inteiro como uma vítima, que está em estado terminal. Ele tá morrendo, tá? Ele está infartando, tá tendo princípio de infarto o dia todo, e ele está em estado terminal morrendo. Esse é o primeiro personagem, que é o Charlie. Tem a enfermeira, que é desviada da igreja, e ela é revoltada, e ela é a única amiga do obeso. Tem um crente desequilibrado, completamente desequilibrado, problemático, que é também mais um personagem. Tem o personagem do ex-namorado do obeso mórbido, que é homossexual. O Charlie, né, o personagem principal, ele é o homossexual, que é ex-namorado do Alan, que morreu, que é, por acaso, irmão da enfermeira desviada da igreja revoltada. Tanto o Alan quanto a enfermeira eram da igreja. Tem também a personagem, a filha adolescente do Charlie, do obeso mórbido. A filha adolescente revoltada e perversa. Presta atenção, a filha dele não é só revoltada, ela é perversa. Tem também a personagem que é a mãe dessa filha, que é ex-mulher do Charlie, que foi trocada pelo Alan, foi trocada por um homem. Ele largou desse casamento pra ficar com esse Alan, com esse homem, que era aluno dele, porque ele é professor. E tenho mais dois personagens que eu preciso pontuar pra você. Na verdade, tem mais três, mas vou falar de dois. O entregador da pizza, que vai estar sempre batendo na porta dele, porque apesar dele estar morrendo, ele pede pizza todo dia, porque ele é um viciado, a comida é a droga dele. Ele é viciado, ele age como um viciado compulsivo, como se fosse uma droga. E tem também o personagem que é a figura de Deus, que o tal crente, o crente que é meio desequilibrado, né? Ele fala em nome desse Deus o tempo todo. Então, em muitos momentos do filme, você vai perceber a presença da fala sobre esse personagem do Deus que ele serve. Ele fala, eu vim em nome de Deus. Ele começa a falar em nome de Deus. Deus quer fazer isso por você. Ele começa a evangelizar o Charlie, que é homossexual, obeso mórbido, que tá em estado terminal morrendo. Presta muita atenção que tem mais um personagem que tá intrínseco no filme. Ou seja, o personagem de Deus está intrínseco, mas é bem forte como Deus é abordado, tá? No filme. É muito falado de Deus no filme, é falado da Bíblia, é mencionado textos, presta atenção. Mas há também um personagem intrínseco que é o diabo. Como é que o diabo tá intrínseco nesse filme? Eu vou te mostrar, é muito sutil, porque não é pra você descobrir que o diabo está agindo no filme. Deus está declarado, o diabo não, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero te mostrar, o filme, se você foi assistir no cinema, eu assisti no cinema e assisti mais uma vez em vídeo pra poder fazer todas as minhas anotações e estar aqui pra vocês. Veja bem, quando eu fui assistir no cinema, eu não tenho o poder de controle remoto no cinema pra poder botar no mudo. Quando eu fui assistir em casa, eu botei no mudo porque eu não quero ser ministrada pela música. Uma análise importantíssima sobre a música. O filme é um drama e eles capricharam nas músicas de uma maneira intensa, altamente manipuladoras. Deixa eu te explicar como são as músicas desse filme. Eles usaram uma mistura de trilha de filme de suspense, terror e romance. Eles colocaram na trilha sonora uma mistura perigosíssima de músicas. As músicas, elas vão manipulando você emocionalmente de uma maneira extremamente profunda. Elas são músicas que vão entrando de forma covarde na tua alma. Se você assiste com a trilha, fica mais difícil de você discernir. Um dos motivos pelo qual você vai ver que eu não
uso de maneira nenhuma a trilha sonora aqui, é porque não só eu vou estar violando a questão do YouTube, você tem que respeitar a questão do direito autoral. Então o primeiro motivo é esse, eu não vou botar o som. Mas também tem um outro motivo. É porque você não consegue discernir se você não estiver preparado como eu. Porque, gente, eu não escuto música do mundo. Então eu sou extremamente sensível. Quando você escuta música do mundo todo dia, a sua capacidade de discernimento é reduzida a 5, 10% no máximo. Eu não escuto música do mundo há mais de 20 anos. Ou seja, o meu discernimento é high, é muito alto o meu discernimento, porque eu tô muito purificada nesse aspecto, tô muito limpa nesse aspecto. Então o que acontece? Eu consigo discernir coisas que a maioria não consegue. Por esse motivo que eu digo, consagre os seus ouvidos, consagre os seus olhos, você vai ver como você vai ficar muito mais sensível ao mundo espiritual e ao discernimento da realidade do plano do espírito. O filme começa com uma cena que eu quero mostrar aqui pra vocês. Eu não sei, gente, se o YouTube vai me dar estresse hoje. Eu deixei nessa cena daqui, que é uma cena mais ou menos em 44 minutos, que eu quero mostrar pra vocês, mas eu vou voltar aqui, tá bem acelerado, pra não dar problema. Tá. E o filme vai começar com uma cena de um cara descendo de um ônibus. E esse cara que tá descendo desse ônibus é o tal crente. Eu boto bastante aspas, porque eles pintaram o crente no filme pra variar. Quem assistiu minha análise da cabana vai lembrar. Pra variar, tá? Como um hipócrita, beleza? Aí você vai ver o público-alvo. Esse é o público-alvo do filme, que é uma geração bem facilmente levada. E a câmera dele está escura. Por quê? Porque ele tem vergonha da aparência dele. Então você vai observar que tem um diálogo onde eles falam por que ele não conserta a câmera dele? Ele fala, inventa e tal e coisa. E depois dessa cena vai aparecer The Whale, que é o nome do filme, a baleia. Vai aparecer uma cena dele praticando masturbação. Eu vou bloquear aqui, porque eu não quero que essa cena fique na sua cara. E logo depois que ele pratica a masturbação, ele entra em princípio de infarto. Obviamente, porque a atividade sexual física, ela ativa toda a questão da circulação sanguínea. E como ele está em estado terminal, sofrendo de obesidade mórbida, já em estado de pré-infarto, ele não pode ter nenhuma atividade que acelere, assim, os batimentos cardíacos dele, como atividade sexual. O que acontece? Ele entra no processo do infarto, e aí ele tá infartando, e aí alguém bate na porta. Quem é que tá batendo na porta? Aquele menino crente, entre aspas, que desceu do ônibus pra evangelizar a moda antiga, que é aquela coisa de bater nas portas, falar de Jesus, aquela coisa de bater de porta em porta, que era muito usado antigamente para se evangelizar. Ele pensa que é a menina ou o cara entregador de pizza, ele pensa que é qualquer outra pessoa e ele fala, pode entrar. Quando ele fala pode entrar, entra um menino estranho. E ele tá infartando após uma atitude de sexual. Tá passando ali no filme a cena dos dois homens fazendo sexo, pornografia. O menino vê. E aí o que ele faz? Enquanto ele tá morrendo, ele fala, tô morrendo, tô infartando. Ele dá na mão do menino, do tal do crente, que é esse menino aí, o texto do Moby Dick, da redação da adolescente do Moby Dick. Esse texto é da filha dele, quando tinha 8, 9, sei lá, 10 anos. Que a mulher dele, ele um dia pediu como é que ela vai na escola e a mulher, ex-mulher, mandou pra ele. Que a filha escreveu sobre Moby Dick, a redação. E ele ama tanto essa redação, que essa redação acalma ele e ele coloca pro crente ler. Sendo que você não vai saber disso durante todo o filme. Esse é um dos mistérios que o filme te prende. O filme te prende porque o menino lê a redação e ele começa a ler e ele começa a se acalmar. Ele tá infartando, mas ele começa a se acalmar. E o menino começa a ler e ele continua, tá me acalmando. E ele não morre. Ali ainda não é a hora, mas ele está ainda no limite da morte, mas ainda não morreu. E o que acontece? Depois que o menino termina de ler, ele fala, agora você pode ir embora. Aí o menino volta e fala, você tem certeza que você tá bem? Olha o que ele fala. Quem é você? Aí ele fala, você conhece o Evangelho de Jesus Cristo? Estou espalhando a mensagem de amor de Cristo. E eu mostro para as pessoas. Acho melhor você ligar para minha amiga, que ela é enfermeira. Aí ele fala, tudo bem. Aí ele, meu telefone caiu aqui. Você pode pegar pra mim? Aí ele entra, fecha a porta, pega o telefone do cara que caiu pra ele ligar pra enfermeira. Ele vê isso como uma oportunidade pra evangelizar. E se você é um crente verdadeiro, que ama Jesus e que ama vidas, você quer ajudar pessoas de verdade, imediatamente
você começa a se identificar com essa situação. Por quê? Porque você começa a olhar e pensar, ai, como a gente, né? Ele ama as vidas, ele quer falar de Jesus pro cara. Só que não, tá? Só que não. Tudo aparenta ser isso porque você precisa se identificar com isso. Então, o filme ele vai falar uma mensagem para os crentes e uma mensagem para quem não conhece Jesus. É muito forte isso no filme. O filme tem uma mensagem dúbia para 2 públicos diferentes. Aí ele conta pro cara que ele dá cursos universitários. Ele conta pra ele, ele começa a falar e ele chama então a menina. E a menina chega. Ó, a menina chega. Aí ela pergunta, por que que tem um missionário aqui? Pelo shape dele, pela roupa dele, ela entende que ele é um crente, pelo estereótipo da aparência dele. Ela fala, por que tem um missionário aqui? A menina fala pra ele, alguém deixou a porta aberta. Aí ela, eu saí depois que você dormiu, bababá, devo ter esquecido e tal. E aí ela vê como é que ele tá, vê o estado de saúde dele. Daqui a pouco ela vai se dirigir para o menino crente. Na hora que ela se dirige ao menino crente, ela vai ter uma conversa com o menino crente e ela vai falar para ele que ela odeia a igreja que ele está. Ela vai perguntar se ele é da igreja Nova Vida. Ela vai usar esse nome, olha aqui, ó. Ela vai dizer pra ele, você tá morrendo e tal. E ela vai começar a conversar com o menino crente e vai dizer pra ele, olha, você é da igreja Nova Vida? Eu odeio essa igreja. Quando eu era criança, eu fui adotada por um casal de líderes dessa igreja. Ele vai indo, ela vai falar, você deve ser da Nova Vida. Você conhece o Doug da igreja? Aí ele fala, eu acho que sim, não tenho certeza. Aí ela, o Doug é meu pai. Eles me adotaram quando eu era bebê. Eu odeio a maldita Nova Vida. Meu pai me forçou a ir desde que eu era criança. Foi horrível crescer nessa shit. Ela fala lá um palavrão. Porque por acreditar que o mundo ia acabar. Aí ela fala, você pode ir. Ela fala, nós não convertemos ninguém. Ela fala, blá, 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 eu sei como é que é, bababá. E ela fumando o cigarro. Ele não quer saber da Nova Vida. Aí ele fala, por quê? Porque a Nova Vida causou muita dor pra ele. Como? Ela matou o namorado dele. Tá dizendo que a igreja matou o namorado do Charlie. Você tá dizendo que a igreja matou o namorado dela? Sim. E eu acrescento que a Nova Vida causou muita dor na minha vida também. Não precisamos que você venha aqui, ainda mais agora, esta semana. Por quê? Porque ele não estará aqui na próxima semana. Pra onde ele vai? Aí ela tá falando que ele vai morrer, né? Que ele tá em estado terminal. Aí ela vai falando a pressão dele e tal. Vai pro hospital e ele não quer ir pro hospital. Beleza. E aí ela fala, você vai estar morto no fim de semana, você vai morrer. Depois disso, ele quer reaver a filha, porque ele não tem relacionamento com a filha há muitos anos. Ele vai dar um jeito de mandar mensagem pra filha, convidar a filha. Ela bota o cara crente pra fora e ela fala pra ele, de novo, pra ele ir pro hospital. Ele não quer ir pro hospital. Agora, preste atenção, o filme inteiro vai passar uma imagem, tem muita coisa pra te distrair da mensagem principal. O que é pra distrair? Distrair é o seguinte... A conversa entre eles agora estão brincando, a dor dele, o drama dele, tudo isso é para distrair você do filme, da mensagem, tá? Entende isso daqui. A enfermeira, quando chega, ela vai zombar da mensagem, por exemplo, de Apocalipse, vai dizer que isso foi horrível. Ela vai falar pra ele, por que você é tão jovem, acredita nessa baboseira de fim dos tempos? Ela expulsa ele. Quando ele pergunta se o cara quer ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus, ela bota ele pra fora. E o trabalho do diretor é transmitir pra você que o Charlie é uma vítima. Acredita em mim, isso é uma distração pra você não entender realmente qual é a mensagem do filme. A mensagem que fica no seu inconsciente. Na sua consciência fica o sofrimento do Charlie, a dor do Charlie, como que o Charlie, né, chegou nesse ponto, coitado. Eles fazem esse trabalho pesado, gente, de manipulação, mostrando o sofrimento, a humilhação que o Charlie passa, principalmente quando ele pede a filha dele para vir visitá-lo. Nessa cena, por exemplo, eles estão ali juntos, ele quase morreu, a enfermeira senta ali do lado, liga a TV. E aí ele olha pra trás, que é pra cozinha, e pede pra ela, Liz, por favor, pega pra mim, pega pra mim. Quando ele pede pra ela pegar, ela já sabe o que é pra pegar. O que ele quer que ela pegue? A droga dele. Qual é a droga dele? Não é maconha, não é cocaína, não é álcool. A droga dele é o balde de frango frito. O balde de gordura com açúcar e sal, entendeu? Então ele tá ali morrendo, porém continuando a usar a droga, entre aspas, dele. Então o filme vai mostrar esse lado, né, da tragédia que é uma pessoa viciada em comida, sem controle emocional sobre suas emoções. Tudo isso, acredita em mim, é uma maquiagem,
É uma cortina de fumaça suave para poder você não perceber a real mensagem que vai ficar dentro de você na medida que você for assistindo o filme. Ele pega novamente a redação, ele guarda e tal. Vou passar para frente. Como ele entendeu que ele vai morrer, que ele não passa desse final de semana, ele decide, então, tomar banho, se barbear, se arrumar inteiro, para chamar a filha dele para visitá-lo. Ele decide, ele começa a tomar banho e ele começa a se preparar para ficar cheiroso, não ficar fedendo, para receber a filha, a visita da filha. Manda uma mensagem. A filha dele, ela não vê ele há muitos anos. E a mulher e ele... Aí chegou a filha, Ela entra e a primeira coisa, quando ela vê ele totalmente obeso mórbido, ele era gordinho, mas ele não era obeso mórbido, tá? Quando a filha era pequena. Quando a filha vê, a primeira fala da filha é: significa que eu vou engordar? Eu vou ficar que nem você? Né? Tipo, é genético? Aí ele, não. Aí ele começa a conversar. Primeira fala da filha. Por quê? Porque a filha se separou dele na mesma medida que a mãe e ele se separaram. Quando a filha tinha 8 ou 9 anos, quando ele se apaixonou por um aluno de sala, um aluno que ele dava aula, e eles começaram a ter um romance e ele largou a mulher pra viver com esse cara. E aí, pra você que é crente, tá? Aí ele fala, olha, eu sempre fui gordo, eu só deixei a gordura sair do controle. A filha entra e pergunta, sua mãe concordou? Ela fala, não, eu não falei pra minha mãe que eu vinha. Aí ele fala, que bom te ver, você está linda. Como vai a escola? Aí ela, você se importa? Tipo assim, cheia de ódio, cheia de mágoa, porque ela se sente altamente rejeitada. Nessa hora, a maquiagem principal que esse filme tem é a relação dela com o pai. Essa é uma maquiagem muito forte que o filme tem. Por quê? Porque muitas e muitas pessoas se identificam com rejeição. Rejeição de pai, relacionamento ruim com pai e mãe. Então isso já prende você no psicológico. É uma dinâmica muito forte, muito comum. Vamos dizer que a cada 10 famílias, pelo menos 6 tiveram problemas com essa área aí que vai se falar. Então, uma estatística muito grande de gente com o mesmo problema. E começa, então, esse diálogo, ele está revendo a filha. Por que ele está revendo a filha? Porque na cabeça dele, ele vai morrer e ele quer ter os últimos momentos com a filha. Ninguém sabe, enquanto você está assistindo o filme, que aquele texto da Moby Dick é da filha. Isso só é revelado no final do filme, como se fosse o plot twist do filme. Eu já te revelei no início, porque eu quero quebrar pra você toda a manipulação. É muito pesada a manipulação. Ela, a menina, é uma revoltada e ela tem traços de perversidade. Nessa hora, ela vai maltratar muito ele. Já não basta tudo que esse homem tá passando. Essa menina vai maltratar, vai falar palavras de horror pra ele. Vai dizer que ele é nojento, que ele é asqueroso. Vai falar coisas horríveis pro pai. A gente, ao assistir isso, a gente vai ficar com muita pena dele. O filme vai levar você, levou a Hannah, quando a gente foi assistir, a ter muita pena do personagem. Você vai ficar como eu fiquei, com muita, mas muita pena do personagem. Você vai sentir muita pena do personagem. É um dos objetivos do filme que você tenha pena, tá? Ela vai começar a xingar, falar que ele fez sexo com um dos alunos dele, vai falar pra ele um monte de verdade na cara dele, e aí ela fala que eu vou embora, eu não tenho nada pra fazer aqui. Aí ele fala assim, eu posso pagar pra você ficar comigo. Aí ela volta, é extremamente cruel, a filha não quer ficar com o pai. Ela volta e fala, você pode pagar? Por dinheiro eu fico, né? Aí ele, posso. Aí ela, você vai me pagar pra ficar com você? Aí ele, eu posso te ajudar nos seus trabalhos. Ele tá se humilhando. Eu posso te ajudar a passar. Aí ela vai humilhando ele, falando, seus alunos veem sua aparência? Não, eu deixo a câmera desligada. Aí ela fala, meu conselheiro disse que se eu melhorar numa matéria, eu posso melhorar e tal. E ele tá miserável emocionalmente, pedindo, por favor, pela migalha de atenção dela, falando que paga pra ela estar ali. Isso você vai vendo o nível do estado de destruição emocional que esse personagem está. E se você é uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa, e você conhecer alguém assim, na vida real, que não seja um personagem fictício, você vai ficar com muita pena. Eu fico com muita pena, a gente vai se compadecer de modo profundo da vida de uma pessoa dessa. Ou seja, mais uma vez, o filme vai brincar com aquela dinâmica que eu sempre falo pra vocês aqui nas análises. Lembra o comprimido da mentira dentro do pão da verdade. O filme mistura muito verdade com mentira, mentira com verdade, o certo e o errado o tempo inteiro, para manipular. Essa cena é extremamente importante. Eu vou pausar aqui porque eu quero terminar de falar e vou mostrar pra você. O que acontece? Muitas manipulações dos cinemas, você vai ver isso. Eles pegam uma verdade. É uma verdade que o quadro desse personagem é um quadro de uma vítima? É.
Porém, há uma parcela que você não pode misturar os assuntos. Ele está escolhendo todos os dias destruir a própria vida. É uma vítima, mas também é um responsável pelo quadro que ele está. Existe uma parte que ele é uma vítima, mas existe uma parte que a decisão é 100% dele. Hoje, no quadro que você vê o personagem, ele precisaria de quê? De uma internação compulsória, que é o quê? Independente da vontade dele, a família tinha que ir lá internar ele para que ele parasse de correr o risco de morte. Ele está correndo o risco de morrer. Mas não, ele continua fazendo um processo muito parecido com um filme do Nicolas Cage, antigo, chamado Despedida em Las Vegas. Se você já assistiu esse filme, é um filme também, censura 18 anos, bem pesado, tem sexo explícito. É um filme que tem uma mensagem parecida, que é o quê? O personagem do Nicolas Cage, ele quer o quê? Se matar pelo uso da bebida alcoólica. Ele bebe até morrer de cirrose, morre no meio de uma relação sexual com a personagem que é a Elizabeth Shue. Ou seja, essa mensagem é uma mensagem já conhecida. Qual é o discurso político? Qual é o discurso do bem? Estamos denunciando esta doença que é a obesidade mórbida, a bandeira. Nós queremos denunciar para avisar para vocês como esse problema é sério. Isso não é uma verdade? É. Isso é uma verdade. E isso precisa ser denunciado, sim. E nunca em toda a história foi feito um filme que denunciasse o real quadro de um viciado em comida, obeso mórbido, uma obesa mórbida, uma pessoa que estivesse morrendo por obesidade. Então, poxa, é revolucionário! Uau, uma ideia nova! Uau, que bonito! Olha a verdade aí, ó. Que bonito! Estamos denunciando a dor e o problema que é uma pessoa passar por isso. Verdade, é verdade. Veja que a verdade tá aí, ó, é verdade. Só que aonde que entra a mentira? O comprimido da mentira no meio do pão da verdade. Quando você quer dar um comprimido de remédio ao seu cachorro, você não consegue dar o comprimido, o cachorro não morde. Mas se você botar o comprimido no meio do pão, o teu cachorro come o pão, mastiga e nem sente que comeu o comprimido. É assim que o diabo faz muitas vezes, para poder enfiar uma mentira no meio da verdade pra gente. Ele enfia uma mentira no meio do miolo do pão da verdade pra você e eu engolirmos. E se a gente não tiver discernimento, a gente engole a mentira no meio da verdade. Entende que, de fato, é uma bandeira importantíssima a se falar. Gente, é muito sério a doença da obesidade. E é um pouco assustador, porque parece que o pessoal das Irmandades do Mal aí e das agendas, parece que estão dando um tiro no próprio pé, porque eles são defensores do fim da beleza. Se você nunca assistiu o documentário da Brasil Paralelo, gente, eu sou assinante da Brasil Paralelo, faço propaganda de graça, não ganho nada por falar deles. Assine, pelo amor de Jesus Cristo. Pelo amor de Jesus Cristo, assine Brasil Paralelo. É máximo o Brasil Paralelo, tá? Eles são o máximo, a plataforma de filmes conservadora é o máximo. Eles têm um documentário chamado O Fim da Beleza. É muito impactante esse documentário. Vocês têm que assistir esse documentário. A cada 10 minutos eu tinha que parar pra analisar o que eu tava assistindo de tão profundo o conteúdo que é. Então, o que acontece? Há uma característica da agenda, um movimento aí, entre aspas, que é o belo, todo mundo é bonito, até quem tá desse tamanho, até quem tá magro demais, até quem tá gordo demais. E isso, hoje, tem sido motivo até de processos por aí. Por quê? Porque as pessoas, por exemplo, gente, eu tô falando sério aqui, uma coisa muito séria. As pessoas não gostam de serem confrontadas nos seus problemas. Essa é a dura verdade. As pessoas não gostam de ser confrontadas nos seus vícios. Elas não gostam de ser confrontadas nas suas bengalas emocionais, nas suas muletas emocionais, naquilo que elas usam como substituto do prazer emocional. E muitas vezes a obesidade hoje está sendo tratada como uma escolha e não como um problema de saúde. Então, a princípio, quando esse filme foi lançado, parecia que o pessoal da agenda estava dando um tiro no próprio pé. Ué, estão falando mal da obesidade? Ué, mas eles não são defensores dessa coisa toda de você pode ser gordo, todo mundo tem que te aceitar, plus size, tem nada a ver. Porque, veja bem, eu conheço pessoas acima do peso, gordinhas, que não estão no padrão da beleza, mas que têm a saúde em dia. Por quê? Porque existe um limite da gordurinha do corpo que a pessoa não está sendo afetada em sua saúde. E que a pessoa não está no padrão das passarelas, que é uma coisa que a pessoa fica esqueleto. Então, tanto o extremo do esqueleto como o extremo da obesidade mórbida que é retratada no filme é errado. Por quê, gente? Porque vai afetar a saúde da pessoa. E aí, quando eu sempre falo de pecado para vocês, eu falo que pecado pode ser definido como tudo que fizer mal para o teu espírito, tudo que fizer mal para a tua alma e tudo que fizer mal para o teu corpo físico. As 3 coisas que são
pecado. Você pode definir como pecado tudo que fizer mal para um desses 3. Beleza? Até aí? Então, o que acontece? Obesidade mórbida se torna, sim, um pecado, porque a pessoa está destruindo o seu corpo. E anorexia nervosa, onde a pessoa não se alimenta, onde a pessoa fica pele e osso, também pode ser definido como um pecado. Porque a pessoa está também destruindo seu corpo, não dando o alimento que o seu corpo precisa, não nutrindo o seu corpo. Ou seja, existe uma margem de magreza e de gordurinhas de saúde, onde a pessoa não está em pecado. Está um pouco fora de forma, tá para cá ou para lá, para magreza ou para gordura, mas não está afetando seus exames, não está prejudicando sua saúde. Ok? Eu, por exemplo, fui fazer exame de sangue, recentemente no meu médico. Meu médico, logicamente, me chamou a atenção, brigou comigo, porque eu estava com um percentual de gordura muito alto no corpo, porque eu voltei das férias, quase, na verdade, 10 quilos mais gorda. Eu preciso emagrecer 10 quilos, no mínimo, para melhorar. Isso é uma coisa que eu estou sujeita. Por quê? Porque eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga. Aonde é que o crente, que eu sou crente, enfia o pé na jaca sem ninguém ter ninguém ali pra tolir ele, pra dizer que ele tá errado? Na comida. A droga, entre aspas, de nós crentes é a comida. Tanto que se você for contratar um buffet pra fazer uma festa, você vai saber disso. No buffet, se a festa é pra crente, é o dobro do preço. Eles falam o seguinte nos buffets de festa: é porque crente não bebe, mas come o dobro. Terrível, né? Mas isso é uma verdade. E nós precisamos entender que essa é a verdade do filme. O filme está abordando de uma forma política, denunciando, uma forma a alertar as pessoas. Olha o perigo da obesidade mórbida. Uau! Eles estão falando contra uma coisa que eles, até pouco tempo atrás, estavam defendendo. Só que não se distraia com essa argumentação. Não se distraia, porque, na verdade, o que vai entrar na tua cabeça é uma coisa bem mais profunda do que isso. E essa cena aqui vai começar a ter a mensagem principal do filme. A filha, quando tá indo embora, tá? Vou mostrar pra vocês a filha indo embora. A filha vai embora e ela vira pra ele e fala: levante-se e ande na minha direção. Quando ele fala: não vai embora, não, ela fala: levanta sem a ajuda desse andador. Agora, levante-se e ande na minha direção. Aí ele fala: eu não posso, eu não consigo. Aí ela fala: cale a boca, levante-se. A filha tem um comportamento perverso, mau. Eu vou dizer pra você que a filha dele, a mensagem subliminar dessa filha, intrinsecamente, ela faz o papel pesado do mal no filme. Por quê? Porque toda a pior maldade que você vai encontrar no filme, primeiro vai vir dela. A primeira manifestação de maldade vai vir dessa filha, porque ela tá agora torturando ele. Ela tá massacrando ele emocionalmente. E, sem explicação, ela manda ele levantar na direção dela. Ela quer humilhar ele. E aí ele tenta levantar. E quando ele tenta levantar, ele faz uma cara... Ele é muito bom ator, né? O Brendan Fraser. E ele faz uma cara, né, de muito esforço. Ele não consegue levantar sozinho, tá? E ele começa a tentar levantar e não consegue levantar. Ele faz muito bem essa cena, né? Quando ele vai levantar, ele começa a já ter um pré-infarto. Ele já tá começando a desoxigenar. Quebra a mesa, cai. Aí ele começa a pré-infartar. Ela sai, bate a porta. Ou seja, o despreza, o rejeita. Ele tá passando mal ali. Só que aí o cara da pizza chega... Bate na porta, vou passar pra frente. Chega de novo a enfermeira que cuida dele, vai medir a pressão dele. Ela descobre que a filha foi lá e ela começa a brigar com ele porque ela sabe que ele não pode ver a filha porque tem um acordo na justiça pra ele não ver, pra ele não ficar perto. E aí ele fala que a mãe tirou ela dele e tal. E ela começa a argumentar, brigar, bababá. É um diálogo entre eles. E nessa hora, o que vai acontecer? Essa hora é o seguinte, ele engasga, ele vai comer e ele engasga, ele trava. Ela vai fazer aquela manobra pra ele começa a morrer, asfixiar. E ela vai fazer a manobra pra ele não morrer, vai brigar com ele. E uma coisa importante que teve no diálogo da enfermeira com o crente é que lá no primeiro diálogo dela com o crente, ela falou: vocês crentes se acham superiores a todo mundo. Essa é uma frase que vai ser repetida pelo menos 3 vezes no roteiro do filme. Vocês crentes se acham superiores a todo mundo. Na verdade, não é mentira isso. É porque o nosso Deus é superior. Então nós temos essa coisa triunfalista. Não tem como, ao ler a Bíblia, você não ter o discurso triunfalista. Afinal de contas, é incrível o nosso Deus. Ele realmente é o mais poderoso de todos. Isso irrita
terrivelmente a qualquer pessoa de outra religião que não conheça o nosso Deus. Então entende que você, público cristão, que assiste o filme, você não discerne isso. Agora, quem não é crente e assiste o filme, fala, é isso mesmo. Esses crentes são arrogantes, se acham superiores. Basta você conhecer o Deus da Bíblia que você vai entender por quê. A gente vê Deus como superior a todos. Isso é a natureza do nosso Deus. E isso é tido como arrogância pelas pessoas, tá? E aí ele vai tentar entrar no quarto do carinha, o quarto do cara na casa. Ele tenta entrar e não consegue entrar. Aí ele vai tentar pegar a chave, pega a chave, tenta entrar. Aí tem a cena da menina de novo na casa dele. E ele tá ajudando. Ele promete dar mais de $100 mil pra filha, que é todo o dinheiro que ele tem no banco, pra filha ficar ali, sem a mãe saber. E aí a filha tá de novo humilhando ele. E de repente, chega o menino, o crentinho chega. E quando o crentinho chega, a menina tira foto, ó, o crentinho vai chegar. Ele vai pro banheiro chorar porque a menina fala do namorado e ele vai chorar no banheiro. Ela abre a porta, é o crente. Aí ele fala, eu tô procurando o Charlie. Aí ela abre a porta já pro crente entrar. Aí ela, eu sou a filha dele, eu estou surpreso. Eu fiquei surpreso por um gay ter uma filha. Aí ela, ai caramba, não sei o que. Começa uma conversa entre eles. Enfim, aí ela pergunta, você é mormon? Ele fala, não, eu sou da Igreja Nova Vida. Aí ela fala, aquela seita do fim dos tempos. Presta atenção que igual na cabana, é colocado o crente como um ridículo. Sempre. Aí ele, não é uma seita. Aí ela, você sabe o que eu gosto da religião? É que supõe que todos são tão idiotas que são incapazes de se salvarem. Veja a argumentação que é colocada para uma cabeça fraca. Tipo assim, coisa ridícula, vocês são tão idiotas, vocês precisam de alguém para salvar vocês. Bem de gente ignorante que não entende nada do mundo caído, não entende nada do que aconteceu na nossa dimensão, não sabe por que a gente precisa de Salvador, não sabe que o diabo existe, não sabe nada, tá? Como tem muita gente do mundo assim. Eu não concordo, mas o que eu gosto da religião é que quando as pessoas aceitam Jesus, de repente eles se acham melhores do que os outros, aceitando que são pecadores idiotas, de alguma forma ficam melhores. De novo, aquele discurso que eu falei pra vocês. Vai ter mais uma vez essa fala de que vocês são melhores do que os outros. E aí ela vai tirar uma foto dele, fala, volta amanhã, na mesma hora e tal. E aí ela tira uma foto do pai. E ninguém sabe por que ela tira essas fotos. A princípio, ela vai embora e ele se apresenta. Ela fala, eu sou Ellie. Ela fala, tchau, eu sou Ellie. Ele fala, eu sou o Thomas, né? O personagem dele. No que ela vai embora, a gente assistindo o filme pensa assim, já pensou que legal? A menina é uma revoltada, o menino é crente. A menina é jovem, o menino também. O que você imagina? Infinitas possibilidades. O menino é bonitinho, a menina é bonitinha também. Você já pensa, poxa, será que o menino vai evangelizar toda a família e, de repente, né, vai se tornar o namorado dela, vão se casar? Olha que história linda, que rumo lindo que o filme poderia tomar. Só que não é esse o objetivo dos roteiristas, nem do diretor, que o filme tenha um final feliz. O objetivo é outro. E aí o que acontece? Ele começa a falar, o retorno de Cristo é prometido nas Escrituras. Aí ele fala, acha que o mundo vai acabar logo? Aí a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas sim, acho que vivemos o final dos tempos. E isso não te incomoda? O Charlie, né, o obeso mórbido, fala pra ele, isso não te incomoda? Agora essa é uma argumentação que todo mundo que não é crente se enquadra 100%. É uma argumentação estudada. O roteirista, ele fez um estudo. São dúvidas comuns da maioria dos incrédulos. Então, é muito bem pensada essa argumentação. Essa argumentação não é uma argumentação feita mais ou menos. Ela é bem pensada. Ó, isso não te incomoda? Aí o crente fala, não. É a ideia de que um mundo melhor virá para substituir este. Aí parece que a gente é um bando de alienado, que a gente tem esquizofrenia, entendeu? Aí ele, que tudo é terrível nesse país, no planeta, tudo de terrível será completamente purgado, substituído por algo puro, sagrado. Aí ele fala, desculpe, eu não quero ser rude, ele tá sendo gentil e educado com um crente. Mas, ele fala, já sei de tudo isso. Aí ele fala, como assim? Ele fala, eu já devo ter lido tudo que a Igreja Vida Nova escreveu. Então, o que ele tá dizendo pro crente? Olha, eu já sou evangelizado, eu conheço a Bíblia, conheço as Escrituras. E ele diz assim, você conhece? Ele, todos os folhetos, nossa, isso é ótimo e tal, mas esses tratados são só o começo do Evangelho. Há tanto na Bíblia que podemos, né, compartilhar. Aí ele fala, claro. Aí ele fala, eu já li a Bíblia inteira algumas vezes. Aí ele, sério, você gostou da Bíblia? Aí ele responde, achei devastador. Uma vez eu ouvi uma pessoa ímpia, um incrédulo, dizer assim, a Bíblia pinga sangue. Pinga sangue. Tipo assim, a pessoa que não entende absolutamente
do contexto bíblico, nada das Sagradas Escrituras, a pessoa lê a Bíblia sem o entendimento do que ela realmente está passando. Aí ele fala, você gostou da Bíblia? Ele achei devastador. Aí ele vai dizer a leitura dele, ó, a análise dele da Bíblia. Olha a mensagem agora. Olha uma adolescente de 15, de 14, porque você não se engane, fique sabendo que adolescentes de 13, 14, 15 estão vendo esse filme. Não fique pensando você que as pessoas respeitam a censura. Um dos filmes mais demoníacos, das séries mais demoníacas, chama-se Jogos Mortais. É um filme de 18 anos e foi assistido principalmente pelo público a partir de 12 anos. Porque quando sai no vídeo, quando sai nos streamers, os pais não estão ali para controlar. E os seus filhos adolescentes, sim, são o alvo principal desse tipo de filme. Observe que agora ele vai implantar um conceito, uma argumentação. O diabo é muito bom de argumentação. Olha a argumentação, eu vou ler. Deus nos cria, nos expulsa do paraíso, vagamos por milhares de anos, matando uns aos outros, antes de Deus voltar e salvar 144 mil de nós, enquanto 7 bilhões e meio vão para o inferno. Olha como parece injusto. Lembra lá da análise da cabana? Do pai que era crente chicoteando o menino, fazendo o menino recitar versículo? Olha a mesma imagem de um Deus cruel, sádico, mal, vendida. Olha aí. Olha aí. Aí o menino não tem argumentação, que é o que acontece com a maioria dos crentes. A maioria dos crentes não estuda o suficiente, não mergulha o suficiente no relacionamento com Deus, nas Escrituras, para ter argumentação, para realmente saber responder questionamentos pesados como esse. O menino fica com cara de tacho, fala, sim, mas não é assim que eu interpreto, mas não tem argumentação. Aí ele fala, Charlie, você tem que entender, Deus não te deu as costas. Aí parece que o menino tá com um discurso de amor. Se você aceitar Jesus, né, ele vai te livrar disso. Ele não fala o nome de Jesus porque senão ele seria processado. O filme poderia ser processado como discurso de ódio. Você vê que eles são manipuladores. Vai tirar tua alma deste corpo, ele vai te dar um novo corpo. Quando você morrer, feito de luz pura. Aí ele, não tô interessado em ser salvo. O cara diz. Aí ele diz, eu agradeço o que você fez no outro dia, quando você me salvou, mas já pode ir embora, tá? Isso não parece... Eu acredito que Deus me trouxe aqui. Agora ele vai começar a chamar Deus pro filme. Olha o que o menino fala. Essa parte é profunda, ó. Ô, Charlie, eu acredito que Deus me trouxe aqui por uma razão. Ou seja, você não vê que Deus me fez bater na tua porta na hora que você estava morrendo? Gente, isso é um fato dentro dos fatos do filme. Dentro da narrativa do filme, é um fato que ele chegou na hora que o cara estava morrendo. E o que isso significa? Deus está presente. Se você assistir um filme, eu vou fazer a análise espiritual desse filme, que é muito lindo. É uma análise espiritual linda. Um filme chamado O Impossível. Eu vou fazer pra vocês. É uma análise linda, linda, linda. O filme não fala uma vez o nome de Deus, mas você vê Deus e você sente Deus o filme inteiro, que é a história da Maria e de sua família, que sobreviveram de forma sobrenatural ao tsunami que teve naquela época lá, naquelas ilhas, né? Lá da Indonésia, naquela região. É muito impactante aquele filme. Eu depois vou fazer pra vocês na análise espiritual. Deus está ali, intrínseco na história, na narrativa. Agora ele vai falar de Deus. É como se Deus fosse um personagem realmente presente no filme. Olha, eu acredito que eu tô aqui, Deus me enviou aqui. E de fato o filme começa com essa cena. Ele sendo livrado da morte por uma deuscidência. Aí o cara para pra ouvir ele. Há uma razão pela qual eu bati na tua porta quando você precisava de alguém. Olha aí, ó. É uma verdade. Não há nenhuma maneira de eu ajudar você. Ou seja, parece que o amor de Deus se manifestou de repente no filme. E é por isso que eu virei missionário, não é? Minha missão é essa, ajudar pessoas. Olha, parece que ele realmente está sendo ali um cristão dentro do filme. Algo que você pode fazer por mim, ele diz. Aí ele fala, eu espero que saiba que eu não estava falando de uma coisa tipo sexual. Aí ele fala, o quê? Porque ele pensa que ele vai querer ter relações sexuais com ele. Aí ele fala, não, meu Deus, não, pelo amor de Deus, não. Desde a primeira vez que você veio aqui, por favor, eu não sinto nada de atração física por você. Você é um menino, você é um pirralho. Aí ele, desculpa se eu te ofendi falando isso. Aí ele olha e fala assim, me diga a verdade, Thomas, pro menino, pro crente. Você me acha nojento? Olha isso. Aí ele diz, não, só que ele tá mentindo. Ele tá mentindo?
Lá na frente do filme, ele vai afirmar que ele acha ele nojento, sim. E aí você vai entender que, até esse momento, o menino parece ser um crente, mas ele é um hipócrita, tá? Aí ele fala, só quero te ajudar. Ele tá parecendo manifestar o amor de Deus, e o cara tá abrindo o coração, dizendo, tá bom, então se é amor, né? Deixa eu abrir meu coração. Não é nada sexual, eu não tô afim de você, eu não quero te dar uns pega, eu não quero ficar contigo. E aí, qual é a ajuda? Ele fala, pega a chave que eu não consigo pegar, né? A chave. Abre o quarto que eu quero entrar, que eu não consigo abrir. Aí ele, você já ajudou muito, pode fechar, porque ele quer entrar sozinho no quarto do cara. O que aconteceu com a sua... Ela disse que seu namorado frequentava a Nova Vida com a sua amiga, né, a sua enfermeira. Ela disse que o seu namorado frequentava a igreja Nova Vida. Aí ela chega, na hora que ela chega, que ela vai ver ele, ela fala assim, ó, o que ele tá fazendo aqui? Ela odeia crente, ela odeia igreja, ela tem ódio. Agora você pode ir. Aí ela vai, nisso, ele começa a dizer, Liz, é o nome da enfermeira, para, não maltrata ele. E aí ela traz uma cadeira de roda pra ele se locomover, que vai ajudar ele. E ela fala o seguinte, vou conversar com o menino aqui fora. Aí ela vem aqui pra fora e ele fala, Liz, olha como é que ele vai fazer, ó. Presta atenção, eu quero mostrar pra vocês. O cara, ó, ela vai sair, ó. Olha o olhar dele, ó. Liz, o que ele tá dizendo nesse olhar? Ele tá dizendo pra ela, não maltrata ele. Porque o coração dele se abriu pra Deus. Uau! Ele abriu o coração pra acreditar que o menino quer ajudar ele. Ele, pela primeira vez ali, no meio de todo esse turbilhão de horror, ele falou, poxa, se o cara quer me ajudar, Liz, não maltrata o menino. Aí ela só me dá um minutinho com ele. Ele, tipo, não maltrata. Ele já criou um carinho pelo menino. E ele já deixou claro que não é intenção o quê? Sexual. A intenção não é sexual. Só que agora eu quero que você preste muita atenção nesse diálogo. Esse diálogo é muito barra pesada. Olha agora. Presta atenção, eu vou ler pra você. De onde você é? Aí ele fala do lugar que ele é e gagueja. Fala, eu só queria trabalhar como missionário antes da faculdade. Ela dá uma risada, fala, por que você não foi pra África e veio pra aqui? Aí ele, não, esse lugar também precisa de ajuda. Aí o que parece? Parece assim, pô, em vez de ele ir pra África, ele foi pra lá porque ele teve uma missão e salvou a vida do cara. De novo, intrinsecamente, Deus está presente na narrativa. A coincidência... A Jesuscidência, a Deuscidência, uau! E a menina tá ali e você pensa, não, agora ele vai evangelizar ela, né? Tal, olha agora, presta atenção. Aí ela escuta, eu sei que é divertido pra você, tal, se sentir superior aos outros. Aí no fim você vai pra casa, arruma um emprego chato, tem um monte de filhos, é o plano de Deus. Olha a argumentação, novamente, que vai entrar na cabeça de um adolescente. Que a vida de crente é chata, que não tem diversão, porque pra eles o pecado é divertido. Que a pessoa só casa, vive uma vida tradicional, família tradicional, tem um monte de filhos, a vida é chata. Você vê a crítica. Por que nós temos que criticar o mal e criticar o pecado? Porque a agenda deles não poupa crítica para a santidade, para a vida tradicional, a família tradicional. Não, eles não poupam, eles são cruéis, tá? Então ela vai. É o plano de Deus que você tem essa vida sem graça. Mas há outros tipos de pessoas, viu? No mundo, entendeu? Pessoas como o Charlie, para quem esse plano incrível, tá zombando, colocando ironia, não funciona. Olha agora. Fique longe dele, ele não precisa disso agora. Eu discordo, ele diz pra ela. Eu discordo que ele não precise disso agora. Aí ela fala, como? Desculpe, é ele que tá morrendo. Aí ele fala, não quer ir ao hospital e precisa de orientação espiritual. Na verdade, ele tá falando uma coisa que tem uma super argumentação. Olha, eu discordo de você, ele tá morrendo, ele precisa muito de ouvir Jesus. Aí ela fala, e você vai guiá-lo? Não, Deus fará isso, tá indo super bem. Aí ela, entendo. Vamos lá. Ela fala pra ele. Deixa eu te explicar uma coisa. Bota a cadeira bem na frente, ó, pra confrontar. Senta olho no olho e fala. Meu irmão mais velho fez esse trabalho missionário para a Nova Vida. O irmão mais velho dela, quem era? O namorado do Charlie. Ele foi pra América do Sul. Ele era uma ovelha negra. Me recusei a ir pra igreja. Papai sabia o que ele era. Meu irmão não. Ele amava a Nova Vida. Ele me escreveu uma carta, disse que estava cansado, sozinho, que não queria voltar. E o papai pressionou ele para casar com uma garota da igreja que ele mal conhecia, para esconder que o menino era homossexual. Entendeu isso? Aí, quando ele voltou, ele conheceu uma pessoa, essa pessoa é o Charlie, por quem ele se apaixonou e começou uma vida nova. E o papai o expulsou da igreja e o expulsou da família. Presta atenção.
Presta atenção. Achei que ele fosse superar toda a história da religião, mas foi como um câncer. Ele não conseguia esquecer a religião, ele não dormia, não comia, ele perdeu muito peso. Uma noite ele não voltou para casa e algumas semanas depois um cara saiu e encontrou o corpo dele encalhado num rio. E o amor da vida do Charlie era esse cara que era o meu irmão. Nossa, ele falou, nossa, até hoje meu pai não admite. Meu pai disse para toda a igreja, toda a congregação, que a morte do Alan, meu irmão, foi apenas um acidente infeliz. Ou seja, o pai não falou que o filho se suicidou porque o filho se sentia rejeitado por Deus, pela família e pela igreja. Agora, de novo, há uma verdade na narrativa dela e há um comprimido da mentira no meio. De novo, tem uma verdade. Uma verdade importantíssima de ser falada, aonde a igreja é extremamente burra e ignorante para tratar com a homossexualidade. É uma verdade! A igreja não se prepara para isso. A igreja não sabe lidar com a homossexualidade. A igreja não sabe estender a mão e ajudar aos homossexuais de forma eficaz. A igreja não sabe, não existe investimento, empenho, estudo, dedicação para essa área. Isso é uma verdade que tem que ser falada e denunciada. E ela está denunciando isso, contando. Isso é uma verdade. Agora, vamos lá. Qual é a mentira? De que todos são iguais. Qual é a mentira? De que todos fazem o que esse pastor, o líder espiritual, que era o pai dela, fez com o irmão dela. Se você já assistiu, eu tenho muitos testemunhos. Eu já assisti e já compartilhei vários testemunhos de ex-homossexuais. Eu tenho um que eu amo, de um cara, que hoje ele é pastor, que ele era travesti e o pai dele, que era pastor, ia buscar ele na zona de prostituição, com todo o amor e todo o carinho. E o pai ia, pastor, buscar ele, botava ele no carro e levava ele para casa. E não o rejeitava, e não o maltratava. Tem várias e várias histórias de pais, pastores e líderes que eram extremamente amorosos. E que, por fim, os filhos terminaram por realmente se converterem e realmente terem uma reorientação sexual transformada de dentro para fora, não uma forçação de barra. Não, uma mudança de vontades, uma transformação sobrenatural. Escuta para você entender. Se eu, que nunca fui gay, nunca fui homossexual, mas fui uma mulher promíscua, que sentia vontade pela promiscuidade. Meu desejo estava conectado à promiscuidade. Eu sentia vontade pelo que era errado. Se eu tive minhas vontades transformadas de uma maneira a hoje ter horror à promiscuidade e desejo pela santidade, por que Deus não pode mudar a vontade de outra pessoa em qualquer outra área? Você acha que Deus me prefere? Eu sou filha preferida? Lógico que não. Deus não tem filhos preferidos. Se Deus mudou minhas vontades sexuais e me fez não querer mais o que eu queria, por que Deus não pode mudar qualquer outra vontade de uma pessoa que esteja realmente decidida, como eu estive um dia, a se dedicar na presença e dizer, eu quero que o Senhor entre aonde eu não sei o que precisa virar, a chave que precisa virar. Você acha que Deus não tem poder para fazer isso? Tem, só que a igreja tem capacidade de ajudar? Não. Nem na área que eu fui liberta, a maioria tinha capacidade para ajudar. Nem na área sexual da heterossexualidade, que foi a área que eu fui liberta, nem nessa área, a maioria das pessoas da igreja está preparada para ajudar. Hoje, eu, pastora Sara Shiva, a irmã missionária pastora Sara Shiva, eu faço um trabalho de libertação sexual único na nação. Aonde você vai fazer 3 tipos de renúncias de aliança diferentes na minha ministração de libertação sexual. Geralmente, as igrejas falam somente de um tipo de nível de quebra de aliança, que é a laços de alma. Algumas falam de 2 tipos diferentes de aliança. Na minha ministração, eu vou te mostrar os 3 diferentes níveis de aliança que precisam ser quebrados. Não é só 1, nem é só 2. São 3 níveis, no mínimo, de aliança que precisam ser quebrados numa caminhada de uma vida cristã, das relações sexuais do passado, dos envolvimentos sexuais que a pessoa teve. Hoje, eu sou uma voz quase solitária nessa área. Outro dia eu estava conversando com um pastor, amigo meu, virei pra ele e falei assim, fulaninho de tal, que fez sexo antes de ser casado com aquela mulher nos fulano das couve lá, que teve um monte de demônio na vida dela, ele já fez a oração de renúncia? Aí o meu amigo pastor falou assim pra mim, mas fulaninho já é casado há 20 anos com outra mulher. O sangue de Jesus já limpou. Eu falei, mas ele já renunciou? Ele, não, para com isso. Eu já orei com ele. Eu falei, que bom, se você orou e ele já renunciou, tá tudo check, ok. Mas não pensa
que o tempo e pensamento positivo tem poder de quebrar a aliança. A única coisa que quebra a aliança é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Nada tem poder de quebrar a aliança. Só tem duas formas de quebrar a aliança: a morte ou o sangue de Cristo. E não se brinca com o sangue de Cristo. Não é de qualquer forma que você invoca o sangue de Cristo. E aí o que acontece? Hoje eu olho e vejo a miséria de conhecimento desse assunto aqui que ela está falando. O que ela está denunciando é uma realidade. São milhares de histórias. Eu já recebi milhares de e-mails de pessoas na homossexualidade que falam: eu fui expulso, minha família me expulsou, me odeia. Isso é verdade, não é mentira. Porém, olha qual é a mentira: que todo mundo é igual. O comprimido da mentira: que toda igreja é assim, que todos são intolerantes. Então, presta atenção que existe uma verdade, mas também tem uma mentira no meio da narrativa. E aí ela fala que o pai dela, que era líder na igreja, negou até o fim que o filho tivesse se suicidado. E aí, olha, eu sei que ele não confia em mim, eu sei que eu não conheço ele há muito tempo, mas acredito que Deus me trouxe aqui quando o Charlie mais precisava. Ou seja, ela tá olhando pra ele de rabo de olho, assim, com desconfiança, e ele tá sendo a voz de Deus ali, dizendo: olha, Deus não desistiu de vocês. Deus está aqui. Olha, eu sou crente, eu estou trazendo o verdadeiro evangelho. Então você e eu que estamos assistindo, a gente nessa hora está vibrando. Uau, será que vai ter um evangelismo nesse filme? Uau, finalmente, vamos falar de Jesus? Olha, eu só quero que ele seja salvo. Aí ela revoltada fala: ele não precisa ser salvo. Ela cheia de ódio, ó. Ele não precisa ser salvo, em poucos dias ele vai estar morto. O que ele precisa é que deixe ele em paz. Só eu posso ajudá-lo. Aí ele abre a porta e interrompe ela, dizendo o quê? Cara, para de maltratar o menino. Pô, o menino tá aqui me ajudando. Para de maltratar o menino. Deixa o menino. Entendeu? Aí o menino sai correndo. Ele interrompe ela porque ele gostou que o menino tá se importando com ele. Aparenta estar se importando com ele. Aí ela entra, vai falar um monte pra ele, tá? Vão assistir televisão e ele tá ali na cadeira de roda que ela levou. E aí, mais uma vez, ela vai embora e ele vai ficar chateado ali naquela situação. E vai... O entregador de pizza de novo chega lá fora, deixa as pizzas lá fora e ele come a pizza. Todo dia ele come as pizzas, tá? Aí ele passa mal de novo, começa a ter um pré-infarto. Tô passando pra frente. A filha chega de novo, humilha, maltrata, fala um monte de coisa horrível pra ele de novo. Assim, é muito cruel. Aí ela fala que tá com fome, ele fala que tem comida na geladeira, que tem ingrediente pra fazer um sanduíche. Aí ela fala: eu vou fazer, mas não vou fazer pra você gostoso, não. Vou fazer sem maionese. Ela é má, a filha. Ele fala: você é uma pessoa incrível. Você é uma filha incrível. Tipo, ele dá amor enquanto ela dá ódio. E isso é bem um tipo de manipulação também no roteiro, ok? E depois eu vou explicar melhor pra vocês. Que é como se o amor vence o ódio, o amor vence o ódio. E tal, e a filha tá com a faca assim, encerrando o negócio, a filha tá fumando, aí ele dorme porque a filha deu um sonífero pra ele, podendo matar ele, em tempo de matar ele. Tá? E aí ela tá fumando maconha e chega o menino missionário. Essa é uma das cenas mais barra pesadas do filme, porque nesse momento, você, por esse diálogo, vai perceber que a filha dele, ela tem ali um comportamento diabólico intrínseco em todo o diálogo. Se o diabo estivesse presente no filme, se o diabo aparecesse nesse filme, o diabo estaria presente, então, na figura da menina nesse momento. Eu quero que você observe que ele fala: ele não deveria tomar calmantes, porque ele pode morrer. E a menina fala: eu dei uns calmantes pra ele dormir, pra ele parar de encher o saco. Aí ela: isso aqui é maconha, vamos fumar. Você nunca fumou maconha, seus pais lhe contaram mentiras. É bem o discurso do diabo. São falas do diabo sequenciais, ó. Aí ele fala: não, eu sei o que são drogas, eu já fumei maconha. Aí ela: uau, estou impressionada, não quis te impressionar. Você já fumou? Ele: sim, é claro, que é muito comum nos jovens esse discurso de você tá por fora, você tá por dentro, você nunca provou, você não sabe como é bom, você não sabe isso, entendeu? Aí ele: isso era um problema pra mim. Aí ela: é a maior besteira que eu já ouvi. Ela: falas que o diabo faria, né, pra um cara que era ex-viciado. Ele era ex-viciado em maconha. Aí ele: eu fumava todo dia, eu estava viciado em maconha. Aí ela: você era maconheiro, qual o problema? Você tinha um hobby. Aí ele: eu estou indo. Aí ela: se você for embora, eu vou dar pra ele os comprimidos todos pra dormir que eu tenho. O quê? Sim, eu tenho 20 ou 30 comprimidos aqui e eu vou triturar, dissolver na água e vou fazer ele engolir. Ou seja, o papel do diabo: eu vou matar ele.
Viu que agora ela tá fazendo o personagem do diabo, tá nela. Olha pra você entender, tá se fazendo presente intrinsecamente o mal. Não, você não fala sério, né? Aí ela, se senta agora, senão eu vou matar ele. Aí o menino senta, o menino totalmente sem opinião. Por que você fica vindo aqui? Ela pergunta. Aí ele fala, ele precisa de ajuda, precisa de Deus na vida dele. Essa é uma razão idiota. Todo mundo tá pensando que é verdade. Quando você tá assistindo o filme, você ainda não sabe das coisas que eu te falei. Acha que ele quer fazer sexo com você? Que nojento, meu Deus! Aí ele, não. Aí ela, fuma maconha comigo. Aí ele, não, se você não fumar, eu vou chamar a polícia e vou dizer que você tentou me estuprar. Olha a ameaça que ela faz. Nisso, o menino, que é ex-viciado, pega a maconha. Aí ele, não entendo você. E ele pega a maconha da mão dela. E ele começa a fumar a maconha depois de ter sido um viciado. Quem é que faz esse papel? Ela vai e tira a foto dele fumando a maconha. Quem é que faz isso, gente? O diabo. Olha o papel do diabo. Aí ele começa a tossir. Aí ele pergunta, o que você vai fazer com essa foto? Nada. Aí ela, você é um pervertido. Eu não vou matar ninguém, não vou contar pra ninguém. E tal. Você não vai mais dar calmante? Não. Por que você ainda vem aqui? Tal. A menina fez ele fumar maconha, fez ele voltar pras drogas, destruiu ele. E aí ele começa já a fumar. Ele fala, olha, eu posso dar outra tragada? Aí ela começa a zoar ele, vai contra a sua religião, bababá, você vai se tornar um hipócrita. E vai zoando dele. Aí ele começa a fumar a maconha, ele começa a cair de novo na droga. Aí ela vai de novo, tira foto de novo dele, fumando a maconha. Aí pergunta, você me acha atraente? Porque eu não estou atraída por você só pra você saber. Rejeição ao diabo, ó. Aí vai destruindo o cara. As falas do diabo. Você é um desprezível e tal. Vai destruindo, e vai destruindo. Gente, minha bateria tá quase acabando. E vai destruindo, e vai destruindo, e vai destruindo, até que vai acontecer o seguinte. Vai chegar um ponto aonde ele vai contar uma coisa pra ela, aqui, encostado nessa porta, e ele vai contar pra ela que ele fugiu de casa porque ele roubou a igreja. E ele vai dizer pra ela o que foi que aconteceu com ele. Ele vai contar pra ela tudo que ele fez de errado, tá? Que ele roubou a igreja dele. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui, deixar como se fosse o trailer, porque senão o YouTube pode me bloquear aqui. Vou deixar pra vocês essa cena. Tá ali no trailer, tá bom? No final, o menino vai começar a contar pra ela que fugiu da igreja, ele era maconheiro, e ele fugiu da igreja, roubou a igreja. A família, então, baniu ele, porque ele roubou, $2.436. E ele conta o seguinte, ele conta pra ela, ele começa a se abrir com ela naquela cena, que ele saiu de casa pra fugir da polícia, porque ele roubou $2.436 da igreja, só que ela grava tudo o que ele fala. E no que ela grava tudo o que ele fala, ele começa a contar pra ela o quê? Ele já fica loucão de maconha, né? E ele já começa a contar pra ela, na verdade, é o seguinte, eu fugi. Eu não estava vindo pra cá somente como missionário, não, eu fugi mesmo. Fugi porque eu roubei. Minha família inteira me rejeitou. Só que nisso, a menina liga a câmera, liga o gravador de áudio dela e grava a confissão dele. E a menina tem traços de perversidade. O que você vai encontrar nos traços de perversidade dela? A maldade de querer divulgar. Ela tá guardando tudo isso porque ela vai querer divulgar e usar isso contra o menino, por pura maldade. E ela fotografa ele mais uma vez. Nessa hora chega a enfermeira, e nessa hora que a enfermeira chega, a enfermeira traz a ex-mulher do cara. A ex-mulher do cara entra, eles começam a ter um longo diálogo, e você começa a ver na narrativa o sofrimento da ex-mulher no rosto dela. Ela fala um monte de palavra e humilha ele, fala coisas horríveis. Aí tem um momento que ela vai escutar o coração dele, encosta a cabeça, começa a chorar. Por quê? Porque ela amou aquele homem como marido. Um dia ele foi marido dela, um dia eles tiveram vida sexual. Eles tiveram uma filha juntos. E aí você vê o sofrimento da ex-mulher por ter sido deixada, por ter sido trocada por um homem, por ele não gostar dela mais, por ele não querer mais ela. E aí, a ex-mulher sai da casa e vem a cena dele comendo compulsivamente, como se fosse um drogado, comendo as pizzas, comendo igual um louco. E essa cena acontece por quê? Porque ele vai buscar as pizzas do lado de fora, que o entregador deixa, e o entregador fica de espreita, querendo ver como é a aparência dele. E quando o entregador vê ele, o entregador o despreza, faz que horror, faz assim, né? Credo, faz uma coisa assim de nojo pra ele. E ele fica tão deprimido que ele entra e começa a comer compulsivamente até que ele começa a vomitar. E nessa hora, que aparece ele vomitando, o crente chega
e conta tudo pra ele que a filha fez. Que a filha expôs ele na internet. Que a filha publicou tudo dele. E ele tá assim, não é possível, minha filha não pode ter feito essa maldade com você. E o crente fala assim, não, olha que coisa linda. Acabou que Deus usou sua filha. Por quê? Porque minha família toda viu que eu estava aqui e a minha família toda me liberou o perdão. A minha família toda, quando viu que eu roubei, quando viu que eu fugi por causa da maconha, toda a minha família me acolheu e me perdoou e me recebeu de volta. Ou seja, é como se o que a sua filha fez por mal, pra me zoar, tivesse revertido numa coisa boa. E aí, gente, vem umas 3 mensagens, pelo menos 2 no mínimo, mensagem subliminar. Primeira mensagem. Você e eu que estamos assistindo como cristãos, a gente fala, uau, que lindo, vai ter um final bonito, vai ter um plot twist de Deus esse filme. Uau, então, peraí, vai falar de perdão, de a família perdoar. Isso é um lado, mas o outro lado é o seguinte, é um paralelo com o pecado do menino e o pecado do Charlie. Porque o Charlie tinha uma relação com um menino que era da igreja, que era o namorado dele, que era o Alan, e o Alan, o pecado do Alan, não foi perdoado pela igreja. O Alan foi expulso da igreja e da família. Em contrapartida, o Thomas, que é o crentinho, tá sendo o quê? Acolhido. Quer dizer, maconheiro é acolhido, mas o homossexual não é. Essa é a mensagem. É barra pesada, gente. Presta atenção agora. Presta atenção agora. Na hora que o crente chega e começa a contar o que a filha fez, começa a vir a mensagem principal do filme no diálogo deles. O Charlie vai perguntar pra ele assim, quando ele começa a falar, você tem que se arrepender. Ele começa a falar, essa cena eu vou ter que mostrar, não tem como, senão vocês não vão entender o que é. Essa cena é barra pesada, tá? Essa cena aqui é a cena da mulher dele, que a mulher dele tá com ele, tá? Falando, lembra que eu te falei? E a mulher dele bota a cabeça no peito dele pra ouvir. É uma cena triste demais. Aí ele vai lá fora, pega as pizzas. Olha, a cena do cara desprezando ele, ó. O entregador de pizza desprezando ele. Aí ele começa a comer, ó, compulsivamente, ó, tendo um ataque de pizza, ó. Comendo, ó. Ele tá morrendo, mas ele quer se drogar mais. Quer pra dentro. É uma coisa espiritual mesmo, barra pesada. Pra quem não sabe, eu já compartilhei, eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube, no meu canal principal, Sara Shiva, eu tenho um vídeo sobre glutonaria. Glutonaria, gente, não é obesidade. Obesidade é excesso de peso. Glutonaria é a palavra para compulsão alimentar usada na Bíblia. E eu conto a experiência que eu tive de libertação, onde eu vi o espírito, eu vi uma entidade na minha casa que fazia eu querer comer compulsivamente. Quando eu me converti, eu fiz um jejum de 40 dias, onde eu não comia em um determinado horário, que era onde esse espírito transitava. Eu vi esse demônio dentro da minha casa. Então, existe uma ação espiritual? Sim. Nem toda obesidade é espiritual, mas existem espíritos pra tudo, tá? Então, é uma realidade. Aí aparece ele vomitando, ó. Ele tendo ataque de compulsão. Ele tá passando mal. Isso aí é revolucionário porque está mostrando a realidade por trás dessa doença, dessa dor, desse sofrimento, que é a compulsão alimentar. É uma doença psicológica, ok? É como um vício de qualquer outro vício. Só que aí o menino chega pra falar, olha, todo feliz, sua filha me expôs na internet, mas eu fui perdoado pela minha família. Quer dizer, o vício em maconha dele é perdoado. Mas o vício do outro é tido como nojento. E a homossexualidade do outro. Esse diálogo é o diálogo principal do filme. Esse diálogo é o diálogo do filme principal. Ele vai começar a evangelizar ele vai falar pra ele, eu vou embora, mas antes disso eu vou pregar pra você. Vou pregar a verdade da Bíblia pra você. Aí ele fala, ele fez tudo isso. Ele fala, ela não podia ter feito isso. Ela te expôs na internet? Ele fala, sim, eu vou pra casa amanhã. Ou seja, eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Aí olha o que ele vai dizer. Eu vou pra casa amanhã. Mas, Charlie, antes de eu ir embora, tenho que te mostrar uma coisa. Aí a gente pensa, né? Ele quer falar de Jesus pro Charlie, né? É como se Deus tivesse manifestado ali, né? Deus tá consertando tudo, né? Aí ele começa a passar mal. O que você tem? Aí ele tava tendo princípio de infarto. Aí ele, espere, você está bem? Não, só dói. Porque ele já tá tendo princípio de infarto. Aí ele, olha, eu quero te ajudar, eu sei que eu posso te ajudar. Ou seja, vou falar de Jesus, né? Aí ele, não, eu não vou pro hospital, eu não quero ir pro hospital. Aí ele fala, não, eu quero te ajudar, eu sei, eu não vou obrigar você a ir pro hospital. Aí ele se ajoelha na frente do Charlie. E aí ele fala, eu vou te ajudar,
eu posso te ajudar. Aí você pensa, ele vai falar de Jesus. Portanto, ele começa a ler a Bíblia. Estamos em dívida. O que você está fazendo? Olha agora. Estamos em dívida, mas não para com a carne, para vivermos sujeito a ela, pois se viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Gente, isso aqui é feijoada com pé de porco quando a gente se converte a Cristo. Para você entender esse texto bíblico, você vai ter que ser ensinado a muitas outras coisas antes para você entender a profundidade desse texto. A carne na Bíblia não é o corpo físico. A carne na Bíblia é duas equipes juntas. Quem são as duas equipes juntas? A mente e o corpo juntos formam a equipe chamada carne, que milita contra o nosso espírito, diz a Bíblia. Carne não é vontade do corpo. Carne, por exemplo, é emoção. Emoção é carne. Crente que só canta o louvor que emociona é crente carnal. Aí as pessoas pensam que carne é só problema sexual. Isso é ignorância. Agora imagina uma pessoa que não é crente ouvindo isso, esse versículo sendo colocado aí fora de contexto. Gente, é muita manipulação. Aí ele fala, o que você tá fazendo? Aí ele fala, não estou entendendo. Todo mundo que é do mundo não tá entendendo. Aí ele fala, Charlie, quando eu li isso, finalmente eu entendi. Finalmente entendi por que Deus me trouxe aqui. Em vez de ele falar, Deus me trouxe aqui para falar do amor dele pra você. Todo mundo é pecador, eu também ia pro inferno. Eu também tava fumando maconha, eu também vou pro inferno se eu não me arrepender. Esse era o discurso verdadeiro. O discurso verdadeiro é, cara, se eu não me arrepender da hipocrisia que eu vivo, eu vou pro inferno. Eu não sou melhor do que você. Esse era o discurso verdadeiro. Mas olha a manipulação. Para ajudá-lo, eu vim aqui, Deus me botou aqui para ajudá-lo a entender o que aconteceu com o Alan. Aí o que a gente esperava que ele falasse? O Alan não foi acolhido? O Alan não foi ajudado? O Alan foi rejeitado, massacrado? Acolhido não é passar a mão na cabeça da homossexualidade, que a gente sabe que a Bíblia diz que está errado segundo a ótica de Deus. Não é isso o papel da igreja. Acolher é, nós vamos preparar uma estrutura para te ajudar. Nós vamos contratar pessoas especialistas nisso para te ajudar. Nós vamos te ajudar de maneira eficaz. Nós não vamos te rejeitar, nós vamos estender a mão, não te empurrar. Era isso que era para ele dizer agora. O que aconteceu com o Alan é que o Alan foi completamente rejeitado. Jesus nunca rejeitaria o Alan dessa forma. Jesus estenderia a mão e diria, Alan, eu sei que você não está feliz, porque existe uma inquietude, uma falta de paz, um descontentamento dentro de você que milita, briga dentro de você. Por quê? Porque você sente desejo por homem e você, ao mesmo tempo, sabe, conhece a palavra, de que isso não agrada ao Senhor. Então você está em crise. Deixa eu estender a mão e te ajudar e te explicar por que essa crise, ela é real. Não é porque você está no desejo da homossexualidade que você é pior que eu. Porque eu também já tive desejo por pecado sexual. Não era na homossexualidade, era na hétero. Mas eu também já fui pecador nessa área. Isso era o discurso! Porque a mensagem principal do filme é, vocês crentes se acham superiores, mas vocês são uns bandos de hipócritas. Essa é a mensagem principal que vai ficar no filme. Presta atenção que vocês vão ver que coisa chocante. Eu estou aqui para ajudá-lo a entender o que aconteceu com o Alan, para que não aconteça com você também. Aí a gente pensa, o que ele tá falando, né? Aí ele abre a Holy Bible. Olha lá! Vocês precisam entender que a agenda do fim dos tempos, ela inclui ódio aos cristãos. Ela inclui perseguição aos cristãos. Ela inclui implantar na mente de uma nova geração que os cristãos são cheios de ódio, de hipocrisia, blá, 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 blá. É isso que o filme está ministrando. Olha agora, o menino que estava falando de Jesus. Olha aí, ó. Aí ele diz, ó, como conseguiu Alan tentou escapar da vontade de Deus? Ele escolheu viver com você em vez de com Deus. Por isso que ele estava tão obcecado com esse versículo. É uma verdade, mas uma mentira junto. Entendeu isso? De novo, a verdade. O Alan realmente fez uma escolha. Ele estava numa escolha. A escolha dele qual era? Cara, eu não tenho ajuda, eu não consigo. Ele era uma vítima. Ele não tinha ajuda, ele não sabia como lidar com os desejos dele. Ele não teve ajuda eficaz. E, no entanto, a parte que ele fez, a escolha, preferiu tirar a própria vida. E todo mundo sabe, é só ler a Bíblia. Suicídio é um pecado que não tem jeito. Tirou a própria vida, é direto. Sabe pra onde? Ah, mas peraí, não existe nenhuma possibilidade do suicídio ser perdoado? É igualzinho pedofilia. Só tem um jeito de uma pessoa suicida ou de um pedófilo não ir pro inferno. Só tem um jeito. Falo isso sempre. Quem já me acompanha sabe. Se a pessoa na hora do suicídio foi possessa,
ou se o pedófilo, na hora do abuso, foi possesso, no justo juízo, o justo julgamento perfeito do juiz perfeito, no grande dia do juízo, Deus, quando passar, puxar lá a cena, que tá tudo filmado pelo campo quântico, tá tudo gravado no campo quântico, Deus vai passar a filmagem e Deus vai mostrar dentro dele se ele foi possesso. Se ele foi possesso, ele não estava consciente. Se ele não estava consciente, ele não vai poder ser condenado. Mas se o cara estava consciente, se o cara se suicidou, ou se a mulher se suicidou, consciente, é o ato de profanação, de rebeldia, de profanação da vida. É renúncia à vida. É muito grave. Então, por isso, gente, tem que ser falado. Essa mensagem tem que ser falada, porque tem gente romantizando do suicídio. Tem gente romantizando, dizendo que a pessoa não aguentou, a vida estava muito difícil. É uma das mensagens mais comuns do cinema de hoje. Tem até série romantizando o suicídio. A romantização qual é? Se estiver muito difícil, né, não tem outro jeito. Deixa eu te falar uma coisa, tá doendo? Fica com dor e fica vivo, porque você tem uma chance de ir pro céu. Não, mas tá insuportável a dor. Fica com a dor insuportável e fica vivo, meu irmão. Minha irmã, fica com a dor e fica vivo, porque se tu mexer na tua vida, é direto pro inferno. Eu sei que o que eu tô falando é barra pesada, eu sei que dói pra quem já teve gente da família que se suicidou. Vamos crer que aquela pessoa não tava ali consciente, que tava possesso, que aí assim a gente pode crer que a pessoa tenha tido uma chance. Deixa eu te falar, vamos parar de mentir e de romantizar. A chance que você tem de viver e de não ir pro inferno é você não tocar nessa parte da sua vida. Você não tem o direito sobre a sua vida. Não faça isso não, faça isso não. Então aqui tem mais essa mensagem. Só que o negócio é tão barra pesada que o menino tá dizendo pra ele que o menino que era desviado, que era namorado dele, o Alan, tava obcecado por esse versículo que tava marcado na Bíblia do Alan, porque o Alan, no fundo, viu que ele tava com essa crise, tem uma verdade e tem uma mentira no meio. Aí ele fala, ele sabia que ele vivia na carne e não no espírito. Gente, isso é feijoada com pé de porco. Isso não é leitinho, mingauzinho pra um bebê espiritual, não. Isso aqui, uma pessoa nova convertida, uma pessoa que tá sendo evangelizada, ela não entende essa linguagem. Isso é cruel, isso é maldoso. Aí o cara, óbvio que não tá entendendo nada, ele falou, ele nunca orou pela salvação. Olha aqui pra você entender, olha o que ele vai falar, olha o que ele vai falar aqui. Eu quero que você veja o que ele vai falar, olha aqui. Olha o que ele vai falar. Presta atenção, que é punk agora, ó. Ele vai dizer, ele escolheu viver com você em vez de Deus, por isso que ele estava tão obcecado com esse versículo, ele sabia que vivia na carne, não no espírito. Ele nunca orou pela salvação, mas não é tarde demais pra você. O que ele acabou de dizer para o Charlie? O Alan foi pro inferno. O Alan nunca orou por salvação. Mas você pode ir pro céu, você pode não ir pro inferno. Ué, o cara falou, o Charlie falou o filme todo que não quer ser salvo. Que o Alan era o amor da vida dele. Se alguém fala que o Alan vai pro inferno, ele vai querer ir pro inferno. Ele não acredita em Deus. Aí alguém vira pra ele e fala que Deus rejeitou o Alan, que o Alan foi pro inferno, mas ele não. Ele pode ficar longe do Alan na eternidade e ir pro céu. A pessoa que não conhece a Deus, não conhece as Escrituras, ela não entende absolutamente nada do que tá ali. Agora que vem a mensagem mais barra pesada do filme. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão? Você acha, então, que o Alan morreu porque ele escolheu ficar comigo? Esse é o maior questionamento da maioria dos homossexuais. A maioria dos homossexuais faz essa pergunta. Peraí, então fulano vai pro inferno porque tá amando outro homem? Fulana vai pro inferno porque tá amando outra mulher? Eu não acredito num Deus mau assim. Esse é o discurso de muitos gays. E esse é o discurso, inclusive, de pessoas que abrem igrejas inclusivas, que hoje tem por aí. Então, aqui está a argumentação que vai começar a arrebentar com tudo. Você acha que ele morreu porque ele escolheu ficar comigo? E você acha que Deus deu as costas pro Alan porque nós estávamos apaixonados? Olha o que o menino vai dizer. Sim, eu acho. Pastora Sara, se um gay chegar pra você, que teve a história do personagem do Charlie, que o namorado se suicidou sendo rejeitado pela igreja, e chegar pra você, primeiro que nunca ia chegar nesse ponto, porque eu nunca ia abrir esse versículo completamente idiota e sem contexto. Eu nunca abriria um texto desse que não tenha absolutamente nada a ver. Primeiro, eu não ia chegar nessa conversa. Segundo, eu nunca iria chegar pra ele e dizer pra ele o bizarro que ele tá dizendo. Falar se o cara foi pro inferno ou não foi, isso não interessa agora. Esse diálogo é altamente manipulador, maligno. O diálogo que tinha que ter sido feito de um crente verdadeiro que realmente conhece Jesus Cristo, um crente que ama Cristo, que ama as vidas, nunca teria feito o discurso que o Thomas, o crentinho do filme, fez. Nunca teria entrado nesses quesitos com o cara. Pelo contrário, o que um crente verdadeiro teria feito ali
seria mostrar, falar, cara, deixa eu te falar, eu me identifico com a tua dor. Eu me identifico com a tua dor. Porque eu já tive desejos que eram contrários à vontade de Deus e que eu não conseguia deixá-los. Eu entendo o que é você se apaixonar por algo que não agrada a Deus, porque eu já vivi. Quando você nunca viveu uma experiência dessa, quando você sempre foi, e não existe ninguém que tenha sempre sido assim. Todo mundo já teve desejo por coisa errada. Mas tem gente que mente e finge. Mas quando você é um crente verdadeiro, você não mente nem finge. Então, um crente verdadeiro no filme teria sido um crente que teria falado tudo totalmente diferente. A partir de agora eu quero te mostrar e denunciar. O filme pinta os crentes como imbecis completos. O filme generaliza os crentes como se todos fossem como o Thomas, o personagem crentinho do filme. É demoníaco, é satânico. É um filme que, sim, está propagando o discurso de ódio contra os crentes. Porque, ainda que pareça que o crente é que está com ódio dele, na verdade, o que vai ficar no teu inconsciente e no inconsciente de milhões de pessoas que vão assistir é o quão imbecis são os crentes e os religiosos. Entende que o que fica na tua consciência não é o que vai ficar no teu inconsciente. Olha agora, que agora vai arrepiar os cabelos. Olha aí, ó. Olha o que ele vai dizer. Quer dizer, então, ele realiza que, na verdade, o Thomas não era a voz de Deus. Ele realiza que o Thomas nunca se importou com ele. Ele realiza e ele vai falar, sabe de uma coisa? Nem sempre eu fui tão gordo. Agora, ele vai tentar contar um pouco pro Thomas as coisas que ele viveu de forma romântica com o Alan. Eu tenho muitos amigos gays, tá? Também amigas lésbicas. Se eu tivesse numa situação dessa, ouvindo um amigo meu gay, está terminal morrendo, e ele começasse a me dar esse discurso aqui, a minha reação seria de empatia, porque eu sou uma crente verdadeira. E eu iria entender a dor dele. Olha, ele vai falar da dor dele. Ele vai dizer, sim, eu sei. Olha, eu não era o cara mais bonito do mundo, mas Alan me amava, tá? Ele me achava lindo, tá? Aí o menino já começa a levantar com um aspecto de nojo. Porque o menino é um hipócrita. A imagem de crente que é pintada no filme é de um hipócrita. Eu não sou assim. Eu não sou assim. E eu sei que tem muita gente que está assistindo essa análise que não é assim. No meio do semestre, ele começou a encontrar comigo durante o expediente. Éramos loucos um pelo outro, mas esperávamos até o curso terminar. Só depois que as aulas terminaram daquele ano é que a gente começou a se relacionar, né? E nos beijamos pela primeira vez. Passávamos noites inteiras deitados juntos. Ele começa a falar, ele tá lembrando e sofrendo. Porque na ignorância dele, na falta de conhecimento dele, na cegueira dele, ele acha que aquilo era amor. Da mesma forma que em toda quinta-feira, quando eu faço aconselhamento sentimental para os solteiros, eu já li milhares de histórias de mulheres e homens também, mas de mulheres a maioria, dizendo, eu estava me relacionando com um homem que me abusava, me batia, me agredia. E ela cega ficou 5, 10, às vezes 15, às vezes 20 anos. Porque a pessoa, quando está cega, seja de qual pecado for, quem nunca? Quem nunca? Então, na hora que ele está falando isso, a minha postura, eu sou uma crente verdadeira, seria de me debruçar sobre ele e falar, foi, meu Deus, que loucura, foi isso mesmo. Eu entendo a sua dor. Eu deixaria ele chorar, eu deixaria ele relembrar e depois eu falaria para ele, eu entendo você, mas deixa eu te falar uma coisa, o Alan já se foi. Você está vivo. O Alan já se foi. Não adianta a gente falar do Alan agora. Jesus ama você. Jesus não se agrada de tudo que é contrário à vontade dele. Jesus entende o teu coração em relação ao Alan. Ele entende, porque Deus vê, a palavra de Deus diz, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus sabe que a pessoa é ignorante. Aí nós somos responsáveis por falar, olha, isso não agradava a Deus, esse relacionamento não agradava a Deus. Eu sei que você estava obcecado. Eu sei disso. Mas olha, eu te entendo, eu entendo a sua dor. Eu já tive relacionamentos que também não agradaram a Deus. Mas eu estava obcecado, eu estava apaixonado, eu estava apaixonada.
Tem muitos casos. Ah, mas eu sinto amor. Pois é, acontece, é o ser humano. Só que ele começa a falar e o menino começa a ter uma reação de nojo. Ó, nós fazíamos amor, ele fala. E o menino começa a ter aspecto de quê? De nojo, ó o hipócrita, ó. Nós fazíamos amor. Aí ele começa a falar, aí ele começa a ver que o menino tá com nojo, ele começa a confrontar o menino, ó. E acha isso nojento? Charlie, Deus quer ajudá-lo. Bota Deus no meio, ó. Espero que não haja um Deus, ele diz. Ó, espero que não haja um Deus. Começa a blasfemar. Porque eu odeio pensar que há vida após a morte. E que o Alan veja o que eu fiz comigo mesmo, como se fosse uma coisa espírita, como se o espírito do Alan estivesse ali vagando e vendo ele. Aí ele fala, e veja meus pés inchados e feridas na minha pele e mancha de mofo entre as dobras do meu corpo. Chega! Úlceras infectadas no meu traseiro, o saco de gordura das minhas costas que ficou marrom no ano passado. Pare! Isso é nojento? Ele pergunta. Pare! É nojento? Eu sou nojento? Ele diz, sim, você é nojento! Você é muito nojento. Aí ele, agora você mostrou quem você realmente é, seu falso crente. Que você estava aqui o tempo inteiro fazendo isso, não porque você tem o amor de Deus no seu coração, mas porque você, com o sentimento de culpa que te assolava, estava aqui tentando pagar promessa, tentando tirar o remorso e a culpa do teu coração. Não era por amor, porcaria nenhuma. Essa é a mensagem do filme. A mensagem do filme é de que os crentes são um bando de hipócrita. A mensagem do filme é essa. O filme fala disso. Ele pega a Bíblia, do Alan e dá na mão dele e manda, tipo assim, o que sobrou de Deus na casa dele, ele entrega pro Thomas levar, que era do Alan. Aí ele pega a foto dele com o Alan, pega a foto dos dois, ele bem mais magro, né? Não era obeso mórbido. E aí ele vai mostrar, né, que ele vai... A menina falou que ele ia morrer até o final de semana. Aí ele mostra ele se despedindo dos alunos. Ele vai mostrar ele na câmera para todo mundo. Os alunos veem ele na câmera. Vai acabar a cena do filme assim. Ele falando com a filha. E a filha começa a se importar um pouco com ele. E aí ele fala, lê pra mim esse texto que eu vou botar na tua mão. E a filha vai finalmente ler o texto do Moby Dick, que foi ela que escreveu. E aí, essa cena é uma maquiagem do filme. Presta atenção. Essa cena é a cena final do filme, que a filha começa a ler. É super violento, essa cena é muito manipuladora. A menina começa a ler o texto e tal, que é o texto que ele gosta e tal. Enquanto ela começa a ler, ele começa a levantar para ir até ela, como ela pediu no início do filme. E ele sabe que isso vai matar ele, esse esforço, ele não tem estrutura, mas ele fica em pé, e aí é uma coisa poética, ele andando em direção a ela, dando os passos em direção a ela, indo em direção a ela, enquanto ela lê o texto no Moby Dick, e aí no final vai sugerir, ó, ele vai lembrando, já como se ele estivesse entre a vida e a morte, e vai sugerir, e é como se fosse um momento de perdão entre ele e a filha, e ele já é como se ele subisse para o céu, sugere que ele está indo para o céu, e ele aparece uma visão dele na praia, e sugere então que ele foi salvo por Deus, e acaba então o filme, a cena final do filme, depois da filha humilhar ele, depois da filha depredar ele, depois da filha falar coisas horrorosas para ele, mostra como se fosse um pouquinho de sentimento, um pouquinho, né, de amor no coração da menina, e mostra como se eles dois tivessem se reconciliado, e finalmente, na hora que ele faz o esforço para mostrar para ela que ele se importava, é como se ele tivesse ido para o céu. Que obviamente aquilo ali, na poesia do filme, quando os pés dele se levantam, na verdade, é que ele caiu no chão e morreu. Captou até aí? O que esse filme tem? Qual é a mensagem subliminar do filme? O filme está dizendo que os crentes são os ignorantes, uns imbecis, que na verdade nenhum crente se importa, que é tudo por culpa, como se Deus fosse um sádico, e que toda a ação do crente do filme era por culpa, medo de ir pro inferno e nunca realmente por amor. Nós temos muitas vezes o comprimido da mentira embalado na verdade, e a relação dele com a filha é uma maquiagem. A filha, em toda a narrativa do filme, ela faz praticamente o papel do diabo. E não é coincidência que nesse final a filha está
na frente dele enquanto ele anda em direção à filha. Isso não é coincidência. A maquiagem, entre aspas, da reconciliação do pai com a filha é uma manipulação das emoções dos espectadores para disfarçar a mensagem subliminar que realmente vai ficar na sua mente. Qual é a mensagem subliminar que vai ficar na tua mente? Que Deus é injusto, que se existe um Deus de verdade, ele claro que ia perdoar o Charlie, porque a cena final vai sugerir que Deus perdoa e que esses crentes são um bando de idiota. O que vai ficar dentro de você depois de você assistir esse filme? O que vai reverberar dentro do teu inconsciente? Para quem conhece Jesus de verdade, tem uma experiência verdadeira com quem é realmente Jesus, o amor encarnado é Jesus. Para quem conhece Jesus, porque, gente, deixa eu falar uma coisa, o mundo diz que sexo é amor. Deixa eu contar, eu conto, vocês contam. Sexo não é amor, meu bem. Dá pra fazer sexo sem amor? Moleza. Moleza. A maioria que faz sexo sem amor não são mulheres. Mas eu, infelizmente, tive essa experiência na minha vida. Posso afirmar pra vocês, dá pra fazer. Infelizmente dá. Sexo não é amor. Os homens que estão aqui presentes na live sabem que é verdade. Mas o mundo quer enfiar pela goela abaixo da gente que onde tem sexo, erotismo, tem amor. Não. Isso é palhaçada. Mentira. Sexo não é amor. Não é amor. Amor é altruísmo. Amor é o que Jesus fez na cruz. Morrer por uma humanidade que não merecia. Dar a sua vida. E, para quem conhece Jesus, para quem conhece o verdadeiro amor, que é Jesus, consegue facilmente identificar o absurdo e o engano e a mentira que estão sendo ministrados no filme. Porém, para quem não conhece Jesus, e a maioria que foi assistir o filme, para quem nunca teve uma experiência com Cristo, com o amor de Deus, é vendida uma imagem de um Deus injusto, de um Deus mau, sádico. É vendida uma imagem de que os crentes são todos hipócritas e preconceituosos e falsos. Pra gente finalizar, a mensagem principal deste filme, ela é direcionada a uma geração específica que está crescendo, que está sendo bombardeada com a crença de que os crentes são preconceituosos e que têm um discurso de ódio contra os homossexuais. Essa é a mensagem principal que será instaurada na mente dos adolescentes ao assistirem esse filme, pois tem vários argumentos e não são contra-atacados. Vários argumentos não é contra-atacado. Vários argumentos ficam sem contra-ataque, sem resposta. O diabo agiu do início ao fim, preparando todo um trabalho, vitimizando o personagem do Charlie, que quer continuar morrendo, quer continuar se destruindo, igualzinho no filme do Despedida em Las Vegas. Igualzinho, mesmo comportamento. O Charlie quer se matar, ele quer se destruir, porque ele quer encontrar com o Alan, que se matou. Então ele tá no mesmo processo de rebelião, porque o suicídio é uma rebelião. A vida é um dom de Deus. Nós não temos esse direito. Só que não tem ninguém ali para ministrar para o Charlie, para o personagem obeso mórbido que está morrendo. Não tem ninguém ali para falar do amor de Jesus. Não tem ninguém ali para ministrar um louvor e orar com ele. Não, os crentes que estão ali, o crente que está ali que representa os crentes, é pintado como um hipócrita. Depois, a menina que é desviada, revoltada, né? A enfermeira, ela fala, a igreja é toda assim, o meu pai era um dos líderes, é todo mundo assim. Então entende que esse filme, ele foi bem projetado, bem arquitetado e muito bem preparado para concordar com toda a agenda. Tudo que a agenda quer está dentro deste filme. Este filme está cooperando com todo o trabalho da agenda. E se você não percebeu, mas está percebendo agora, tudo que esse filme tem, eu quero te dizer uma coisa. O caminho pra gente salvar, socorrer as pessoas dessa mentira que está sendo implantada vou falar a solução, porque eu falo o problema, eu quero falar a solução. O caminho é, igrejas, pastores, líderes, vamos estudar sobre homossexualidade.
Vamos estudar psicologia, vamos estudar neurociência, vamos estudar os casos de sucesso, de pessoas que foram transformadas, pessoas que tiveram suas vontades transformadas. Eu já fiz uma live com o apóstolo Wilker Dantas, do vocalista do Shot Santo, que cantou na minha festa de 50 anos, fez o show de forró gospel na minha festa de 50 anos. Nós tivemos uma live de mais de 3 horas no Instagram, que eu vou recuperar essa live e botar no YouTube pra vocês. Mas eu e ele estamos falando em fazer mais uma live pra vocês. Tremenda! Uma live onde ele quer falar sobre o que Deus ensinou a ele para ele se manter firme, porque ele foi totalmente transformado, as vontades dele transformaram. Ele se apaixonou pela Lia, mulher dele. Hoje eles são casados, casaram em santidade, têm 2 filhas lindas. Ele fala abertamente do passado dele na homossexualidade e da vida dele hoje, casado, heterossexual. As vontades foram transformadas de dentro para fora. Não adianta forçar o cara a nada. Não é assim, nem a mulher nem o homem, não adianta forçar. Como foi que ele conseguiu ter esse êxito na transformação? Qual foi o caminho que ele fez? Igreja, nós precisamos estudar, buscar ministérios, como o da Andréa Vargas, que faz o trabalho da Ministério Avalanche, que ajuda, estende a mão nessa área. E vários outros ministérios que estendem a mão, que se especializam. Nós precisamos incentivar aos nossos jovens na igreja que têm talento, que amam psicologia, a cursar psicologia. Precisamos de psicólogos cristãos, psicólogas cristãs, porque não é só espiritual. 90% dos homossexuais, das homossexuais, têm um histórico extremamente destruído de infância, tem toda uma formação da identidade destruída. Não adianta só orar, fazer expulsão de demônio. É muita ignorância que a gente vê no meio do povo de Deus. E aí dá nisso. Sabe o que dá? Sabe o que dá? Em um filme que faz o quê? Esse desserviço. Um filme que faz esse desserviço pro mundo todo. Qual é o desserviço que o filme tá fazendo? Qual é o desserviço do filme? O desserviço do filme é esse aqui, ó. Pregar, através do filme, que crente é um bando de idiota, é um bando de imbecil. Porque foi assim que os crentes foram postados, posados e representados dentro dessa arte. Que eu seja alguém que contraria isso. Que eu seja uma carta viva de Deus, andando por essa terra para falar, para contrariar essa mentira, para dizer, não são todos os crentes que são assim. E que você que está assistindo essa análise seja também um crente, uma crente que venha mostrar para o mundo, não, eu não sou assim. Eu me importo. Eu tenho compaixão. Eu não tô favorecendo, eu não tô apoiando o seu pecado, o pecado A, B ou C, mas eu me importo. Eu sei o que é estar cego no engano. Um dia eu estive, talvez, numa heterossexualidade. Ah, então quer dizer que você é melhor do que o homossexual? Peraí. Você já esteve cego na heterossexualidade? Fazendo sexo fora do casamento? Caindo no pecado? Na tua heterossexualidade? Você achou que você não ia pro inferno? Ah, você aponta o dedo pro gay, mas você não aponta o dedo pra você? Deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe o que é ser crente. Mas se você está entendendo o que eu estou falando aqui, que seja você como eu. Uma voz nessa terra para berrar e para gritar e para dizer para as pessoas, não são todos os crentes iguais. Isso aí é um falso crente. Sejamos a voz que denuncia. Isso aí é um falso crente. Sejamos a voz que denuncia. Isso aí são falsos crentes. Porque o crente verdadeiro não age da forma como foi retratada, pintada, exibida, narrada nesse filme. Lamentavelmente, existem crentes que sim se comportam da forma horrorosa como nesse filme é retratado. Lamentavelmente, há um mar de ignorância em muitas e muitas igrejas. Lamentavelmente, existem pessoas que olham para os homossexuais e falam, ai, que nojo.
Ah, mas não tem nojo do pecado sexual da heterossexualidade, não? Porque eu tenho. Eu tenho. Tenho nojo do ministro de louvor que tá fazendo sexo com a namorada e tocando o violão, a guitarra, o teclado, fingindo que tá tudo bem. Tava lá passando a mão na pepeca da namorada, mas depois tá lá tocando o instrumento consagrado ao Senhor, achando que Deus não tá vendo a imundice. Tenho nojo. Não é porque é gay ou porque é hétero. Isso é que tem que ser falado. Mas sabe o que acontece? As pessoas na igreja não estão se importando em ensinar, não estão se importando em falar o que eu tô falando aqui. E é por esse motivo, por causa das pessoas não se importarem, que o diabo tem se aproveitado disso tudo para destruir a nossa imagem, respaldando-se através de filme assim. Por quê? Porque meia dúzia de gente imbecil acaba queimando o filme de todo mundo. Foi bem que Jesus falou, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Uma maçã podre no cesto apodrece a todas. Igreja, vamos remover do nosso meio a ignorância. Vamos remover do nosso meio a burrice. Vamos aprender a realmente estender a mão e ajudar de forma eficaz, que o dinheiro dos nossos dízimos e ofertas sejam para investimento em obras que estão escassas, como um ministério especializado com psicólogos, com psicólogas para ajudar, com formação, como a minha querida amiga Marisa Lobo, que tem conhecimento nessa área. Tem que investir em palestras, convidar essas pessoas para estarem nas suas igrejas. Tem que chamar o apóstolo Wilker Dantas para ir ministrar na sua igreja e tantos outros que são ex-homossexuais. Chamar a Marisa, tem que chamar a Andréa Vargas, tem que chamar as pessoas, tem que fazer trabalho nessa área, voltado para essa área. Senhor, me ajuda, Pai, me dá recurso, porque eu quero ser a pessoa que vai fazer essa conferência, uma conferência especializada para essa área, para socorrer tantas pessoas que lutam na homossexualidade, como o personagem do Alan, que conhecem a presença de Deus e sentem que tá errado, mas não sabem como sair, não sabem como ser livres. Eu vivi isso na heterossexualidade. Eu vivi isso, eu cheguei numa igreja, eu ouvi do meu pastor, você não pode mais fazer sexo, você não pode mais ter vida sexual, fazer sexo com ninguém, sem ser casado. Eu falei, como é que vai ser isso? Era o meu vício, era meu hábito, era a minha vida. Eu era apaixonado pelo cara que eu namorava, que era um ímpio, endemoniado, eu era uma endemoniada também. O pastor só entregou a bomba no meu colo e saiu. Ninguém me disse o caminho que eu tinha que percorrer. Eles só me disseram, vai orar, vamos buscar a Deus. Que não sabe chegar e te dizer, olha, vamos fazer um processo, vamos fazer um trabalho aqui com você, discipulado. Deixa eu te dar aqui o acompanhamento. Não tem. Senhor, me ajuda, me dá condição para eu ser essa pessoa. Se não tem ninguém fazendo, que seja eu. Eu te peço em nome de Jesus. E que o Senhor use você também para ser essa pessoa que se levanta, que se indigna e que deseja ajudar e estender as mãos. Eu tenho tantos testemunhos de homossexuais que se converteram através da minha vida. E graças a Deus, eu tenho muitos testemunhos. Eu tenho frutos no que eu estou falando aqui. Eu tenho autoridade para falar porque eu tenho frutos. Por isso que enquanto eu falo, você não sente sair de mim ódio. Porque eu tenho amor. Porque eu sei a dor. Porque um dia eu tive, na minha heterossexualidade, no lugar que eu sei que eles entram, que é um desespero, que é você entender que é errado, mas você não saber como sair. Mas Deus me ensinou como sair. E eu saí. E hoje eu sou livre de toda imoralidade e de todo pecado sexual. Hoje eu sou uma mulher de Deus, santa e vivo, em santidade para a glória dele. O meu irmão, meu amigo, apóstolo Wilker Dantas, conseguiu sair. Existem muitas pessoas que conseguiram sair. Tem o Rei Drigo lá no Instagram, que também falou pra mim, que é extremamente edificado pelo meu trabalho e que falou pra mim, também saiu, que é casado hoje. Gente, é tanta gente. O pastor Flávio, né, que também estava lá no meu aniversário, que tem um canal aqui no YouTube, que ele ajuda muitos que saem da homossexualidade, deixam de ser travesti, ajuda a tirar silicone, ajuda... Tanta gente. Me escuta. Tem jeito de mudar. E Jesus quer te ajudar a mudar. Ele me ajudou a mudar. E eu não sou melhor do que você. Eu era podre. E eu ia pro inferno se eu continuasse. E Deus me salvou. E eu reconheci. E eu lutei.
E eu mudei, porque Deus veio. Ele viu meu coração. Eu derramei minha sujeira nos pés dele. Ele derramou a santidade dele. E quando a santidade dele se mistura com a nossa sujeira, nós somos purificados. Vale a pena seguir a Deus. Não desista. Prossiga. Você vai vencer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te guarde. Que Deus os abençoe poderosamente. E até a nossa próxima análise espiritual dos filmes.